herói pensou que não fazia sentido matar estas nagas, pois as suas habilidades de dança não lhe seriam úteis. Tentou imaginar como usaria a sua encantadora habilidade de dança em batalha. Um arrepio de horror percorreu-o imediatamente e afastou esses pensamentos. Depois de aplicar a extração AOS cadáveres dos mamutes, Mark decidiu que deveria seguir em frente para completar a missão dos 5 elementos, e ao longo do caminho observaria todos os prêmios recebidos na batalha. De repente, uma mensagem entrou no chat, fazendo o herói franzir o sobrolho. Os rapazes da sua aldeia relataram que outras aldeias começaram a acusar Mark de batota. Mark sorriu predatoriamente depois de ler esta mensagem. Não podia permitir que aqueles perdedores que não conseguiam admitir a derrota o caluniassem. Por isso decidiu ensinar-lhes pessoalmente uma lição ativando o token de oferta de recursos. Assim que o token foi ativado, Mark foi transportado para o espaço do sistema. Ela avisou-o imediatamente que cada aldeia tinha uma ficha, e que apenas se podiam utilizar 100 fichas em cada zona. E esta era já a 79ª aposta. Mark ficou surpreendido ao ver que havia restrições à aposta. Olhando mais atentamente para a mensagem, assumiu que o objetivo da mesma era estimular as pessoas a agir, deixando os cobardes com fome. Lembrou-se imediatamente dos seus adversários anteriores que ousaram ativar os tokens. De acordo com as suas observações, aqueles que receberam o token de oferta de recursos são geralmente fracos e não se atrevem a ativar o token por medo. Por isso, entregam-nos AOS mais fortes da aldeia. Mark sorriu, feliz por ter usado o token de aposta no momento certo. Caso contrário, poderiam ter perdido uma oportunidade tão boa. Quando o sistema lhe pediu para escolher um método de aposta em equipa ou única, ficou feliz por saber que numa aposta em equipa, pode selecionar muitas aldeias como inimigas e também pode fazer uma aliança com outras aldeias. O sorriso de Mark tornou-se ainda maior. Simplesmente tinha de dar uma lição que os seus inimigos nunca mais esqueceriam. O herói escolheu a aposta de equipa. Escolheu as aldeias número 34 e 77 como aliadas, e as aldeias número 5, 446 e 21 como seus primeiros adversários. Assim que cobriu todas as aldeias, nuvens de tempestade espessaram-se no céu e surgiram relâmpagos. Todos os aldeões levantaram a cabeça surpreendidos quando o sistema informou que Mark tinha utilizado o token de oferta de recursos, também a primeira vez que uma oferta de comando seria realizada nesta área. Posteriormente foi anunciado que os recursos do lado perdedor seriam reduzidos em 70%, e 50 pontos de estatísticas seriam também retirados, enquanto os recursos dos vencedores, pelo contrário, duplicariam e cada um receberia 50 pontos de estatísticas. No final, o sistema anunciou que o vencedor será o acampamento que primeiro acumular 1000 pontos matando apenas animais. Uma matança em equipa não dará nada. Será atribuído 1 ponto por matar uma besta do 5º nível, 2 para o 6º nível, 3 para o 7º, e assim sucessivamente. Os habitantes da aldeia do nosso herói ficaram maravilhados quando souberam da nova taxa. Tinham a certeza que Mark esmagaria instantaneamente os habitantes dos países M, R e U. Quando um dos rapazes manifestou a sua preocupação pelo facto de na sua aldeia existirem aqueles que ainda estão no 1º nível, e se perderem podem simplesmente ser mortos pelo sistema, os seus camaradas aconselharam-no a relaxar, porque Mark está do lado deles, e ele com certeza vencerá. No momento seguinte, apareceram 2 janelas à sua frente, nas quais os rapazes viram que havia apenas 3 aldeias no seu acampamento vermelho, enquanto até 24 aldeias tinham entrado no campo azul inimigo. Vendo isto, os rapazes ficaram espantados com horror. Ao mesmo tempo, Roman e os seus rapazes discutiam estratégia. Um dos rapazes disse que tinham 12 pessoas do 5º nível, 4 do 4º e 6 do 2º. Quando Liam disse que devido à derrota anterior, a sua força tinha diminuído significativamente, e entre eles apenas 5 pessoas conseguiram derrotar a besta sozinhos, o homem interrompeu-o, dizendo que da última vez Mark fez batota, mas desta vez a vitória estava garantida para eles. Com apenas 3 aldeias aliadas, aquele miúdo não poderá fazer nada. No momento seguinte tirou a espada da bainha, dizendo que estava na altura de o fazer pagar pelo que tinha feito. Olhando para Liam, Roman disse que se fosse derrotado novamente, pagaria com a vida. Por isso deu um toque no ombro do rapaz, dizendo que era o único a quem podia confiar o futuro do seu país. Mark ainda estava no espaço do sistema, a recuperar todas as recompensas que recebeu dos baús durante a batalha, quando o sistema anunciou que a aposta começaria dentro de 10 minutos. A primeira coisa que conseguiu foram algemas de mamute, 20 pontos de defesa, 5 pontos de resistência e 100% de resistência à areia. Recebeu também um anel de enorme força, somando 25 pontos de força. Do baú seguinte recebeu um cinto de mamute, que dá 70 pontos para defesa, 5 pontos de resistência, e a armadura do rei mamute, que acrescenta mais 110 pontos para defesa.
10 pontos para resistência e 100% de resistência para a areia. Finalmente, recebeu líquido de fogo espiritual, que fornece 100% de resistência ao fogo. Agora o talento de Mark para controlar chamas evoluiu para o rank C para chama verdadeira. O herói sorriu satisfeito, sentindo que a sua força de combate aumentou significativamente após o equipamento. Olhando pela janela com os seus dados, viu que os seus indicadores de força, agilidade e resistência aumentaram para 300 pontos, e a sua força atingiu as 28 estrelas. Satisfeito, Marcos decidiu que agora podia desafiar o próximo rei. O sistema aconselhou-o a ir ao formigueiro e matar a formiga rainha comedora de ouro para obter o núcleo dourado do rei. Quando o sistema informou que esta formiga rainha comedora de ouro estava no nível 13 e que era necessária uma equipa de pelo menos 10 pessoas de nível 10 para a matar, Mark percebeu que o seu futuro inimigo era 2 vezes mais forte do que o rei mamute. Olhando para o cronômetro, viu que ainda faltavam 5 minutos para o início da aposta, que decidiu gastar na preparação. Mark decidiu recorrer ao veneno na batalha seguinte. Os venenos foram um dos maiores equalizadores da história do povo no seu herói. Com a sua ajuda, até uma rapariga fraca pode matar um homem forte. Uma única pessoa só consegue livrar-se de um grupo inteiro usando um veneno forte. Um dos venenos mais poderosos que Mark conhecia era a ricina, que é 6.000 vezes mais tóxica que o arsênio. 1 miligrama é suficiente para matar alguém. No seu mundo, há séculos, apareceu pela primeira vez o assassino utilizador de ricina, um espião internacional que utilizava a ponta de um guarda-chuva revestido de veneno para atingir de forma silenciosa e indetetável os sapatos dos seus alvos. Quando Mark viu sementes de cânhamo no cabelo da naga loira, um plano amadureceu imediatamente na sua cabeça. Graças às informações recebidas daquelas meninas, não lhe foi difícil descobrir o local onde crescia o cânhamo. Usando o seu talento inato, começou a extrair o veneno. Quando tudo estava pronto, Mark decidiu tentar misturar o veneno que acabara de obter com o veneno da cobra de 9 anéis para conseguir um veneno mais interessante. A mistura dos venenos foi bem sucedida, e o sistema informou que o resultado foi um objeto venenoso desconhecido. Mark olhou pensativo para a mistura resultante e pensou que seria bom se houvesse um animal por perto para testar este veneno. No momento seguinte, o herói ouviu um farfalhar nos arbustos e, erguendo a cabeça, encontrou o olhar de uma fera do 10º nível que passava, implorando por misericórdia. Os olhos de Mark brilharam como estrelas e dirigiu-se à fera, que teve o azar de estar no sítio errado à hora errada. Assim que o herói usou veneno nele, a besta caiu imediatamente morta no chão. Mark sorriu satisfeito, regozijando-se porque uma gota do seu veneno poderia matar instantaneamente uma besta forte. Decidiu que precisava de preparar o máximo possível deste veneno, e só depois ir até a montanha das formigas e matá-las todas. Assim que completou a criação da quantidade necessária de veneno, deixou aquela campina e mudou-se para o território das formigas. Uma vez lá, o herói deparou-se quase imediatamente com uma grande quantidade de minério de ferro. Decidiu que este recurso poderia ser útil para ele no futuro, por isso moveu um pouco de minério para o ringue. Sons silenciosos próximos atraíram Mark. No momento seguinte, o herói percebeu que estes sons eram feitos por formigas que arrastavam minério. Centenas de formigas arrastaram minério de pedra para as suas casas, que eram poderosos troncos de árvores salpicados de muitos pequenos buracos. Alguns indivíduos particularmente zelosos transportavam 2 pedras ao mesmo tempo. Utilizando o olho da visão verdadeira, Mark aprendeu que o poder de combate destas formigas está ao nível das 16 estrelas. Em particular, notou-se que são capazes de devorar qualquer metal e possuem uma proteção absoluta. O herói decidiu não atacar todas as formigas de uma só vez, mas sim apontar a alvos únicos. Depois de esperar pelo momento certo, Mark atacou a formiga com pontas de ferro. Quando a formiga se esquivou habilmente deles, o herói atirou-lhe várias pedras, mas elas passaram a voar. A formiga olhou em redor, tentando perceber o que estava a acontecer. Aproveitando que a formiga estava distraída, Mark repetiu o ataque com pontas de ferro. Desta vez a formiga não conseguiu esquivar-se, e um dos espinhos trespassou-a. Olhando para os cadáveres dos animais que matou, embora não sejam particularmente inteligentes, tem uma forte vontade de viver. Tendo criado uma espada, trespassou a cabeça da formiga que acabara de matar, pois se o cérebro destes animais não for morto, continuarão a atacar, mesmo faltando metade do corpo. Este processo de matança demorava muito tempo, e usar veneno seria mais rápido, mas há muitas formigas aqui, e elas movem-se em grandes grupos, e não há forma de ele lidar com tantas formigas sozinho. Teve uma ideia de como poderia atrair a atenção de todas as formigas para si. No momento seguinte, pegou na cabeça de uma das formigas que tinha morto e apontou-a. Atirou-o bem para a frente, para que todos os animais o pudessem ver, e depois gritou para que todos viessem ter com ele. Assim que viram a cabeça de um familiar caído nas proximidades, baixaram as pedras e os seus olhares encheram-se de sede de sangue.
emitindo gritos furiosos, acompanhados por um levantamento militante das patas dianteiras. Mark sorriu satisfeito. Conseguiu atrair a sua atenção, embora não percebesse do que estas formigas estavam a falar. Mas pode-se dizer com certeza que estavam zangadas. Todas as formigas, movendo rapidamente as patas, rastejaram em direção ao herói. Extraiu do anel o veneno que criou. No momento seguinte, atirou uma bola de líquido venenoso mesmo às formigas. Antes de chegar ao solo, a bola explodiu, e como chuva, muitos salpicos caíram sobre os animais. As formigas que subiam para a pedra começaram a cair, sucumbindo à ação do veneno. Mas o veneno não afetou toda a gente. Muitos ainda rastejaram teimosamente em direção a Mark, com a intenção de vingar a morte do seu parente. No entanto, passados alguns segundos, o veneno também os afetou. E por cada formiga morta recebeu 620 pontos de experiência. Mark sorriu satisfeito. Tendo matado todas as formigas, conseguiria definitivamente sair vitorioso da aposta de recursos. A janela do sistema que apareceu fê-lo estremecer de surpresa. Concentrando-se novamente na bola venenosa, disse irritado que não era necessário lembrá-lo constantemente disso, porque enquanto houvesse uma recompensa, ele faria tudo para ganhar. O novo cheiro fez Mark desviar novamente o olhar do veneno. Quando levantou a cabeça, havia uma expressão de confusão no seu rosto. Apareceu uma fera à frente que cheirava a perigo. Usando o olho da verdadeira visão, o herói ficou a saber que era uma formiga comandante, cuja força era igual a 23 estrelas, principalmente em sanidade e proteção absoluta. As formigas que chegaram com ele rapidamente alcançaram a parede e começaram a escalá-la. Mark criou pontas de ferro e encharcou-as com veneno. No momento seguinte, trespassou os corpos das formigas que se aproximavam dele com estes espinhos. Assim que foram mortas, os espinhos voltaram para o chão e os corpos das formigas caíram frouxamente no chão. Olhando para isto, o resto das formigas decidiram espalhar-se para os lados. E subindo a parede por diferentes lados, rodearam Mark, que compreendeu imediatamente o seu plano. Sorrindo, disse que isso era muito ingênuo. Mesmo que se espalhassem em direções diferentes, ainda assim não conseguiriam evitar os seus espinhos. De repente, Mark apercebeu-se que uma pedra voava na sua direção vinda de baixo. O herói gelou de surpresa durante vários segundos, quando a pedra caiu a alguns metros de distância dele, fazendo com que o solo por baixo dela ficasse coberto de fendas. Mark percebeu que estes animais não eram assim tão simples. Recuperando o juízo, começou a atacar as formigas com os seus espinhos. Tendo apreciado o trabalho de equipa bem coordenado dos animais, Mark percebeu que aquele comandante formiga era muito esperto. Não só complicou a sua defesa coordenando o movimento de todos, como ordenou que fechassem os olhos para evitar os efeitos do veneno. As pedras começaram a voar em direção ao herói de todos os lados ao mesmo tempo, e evitá-las enquanto lutava contra as formigas tornou-se mais difícil. Mark avaliou a situação e decidiu mudar de tática, passando para o combate corpo a corpo. No entanto, aconteceu algo que o herói não esperava. Uma das formigas conseguiu abordá-lo por trás. Olhando para ele, Mark adivinhou que as formigas que rastejavam pela parede o estavam simplesmente a distrair durante todo aquele tempo. Assim que este pensamento lhe ocorreu, o herói voltou. Por causa das pedras que lhe foram atiradas antes, as formigas saíram a rastejar. Mark usou o equipamento do Rei dos Mamutes e, usando a espada, começou a derrubar as formigas sem medo de se magoar, porque a armadura absorve todos os danos. Descendo as escadas, gritou às formigas que se tornaria o seu pior pesadelo. No entanto, quando os animais o atacaram por todos os lados, tornou-se mais difícil lutar. Enquanto lutava contra algumas formigas, novas formigas agarraram-se a ele, dificultando os movimentos dos seus braços e pernas com as patas. Mark percebeu que tinha tomado uma decisão muito precipitada de descer tão irrefletidamente até ao meio dos seus adversários. Alguns momentos depois, todas as formigas se juntaram numa grande pilha, enterrando literalmente o herói debaixo delas. Mark não podia deixar que algumas formigas levassem a melhor, e no momento seguinte criou um fogo infernal que envolveu todo aquele bando de formigas. A formiga comandante não esperava que este homem destruísse todo o seu plano ao destruir os seus parentes. Mark emergiu das chamas azuis com um sorriso de satisfação. Olhando para a formiga que restava, o herói disse que iria sofrer o mesmo destino que as outras. No momento seguinte, uma poderosa corrente de fogo do inferno irrompeu da sua palma e correu diretamente para a formiga comandante. Quando a chama se apagou, não sobrou nada da formiga. Aproximando-se do tronco da árvore, Mark olhou perplexo para a passagem, sem compreender por que é que a formiga rainha ainda não tinha saído. Aproximando-se um pouco mais da entrada, começou a espreitar atentamente a escuridão. De repente, um brilho amarelo apareceu na escuridão, emanando dos olhos brilhantes da fera. Uma formiga furiosa rastejou para fora da gruta, com a intenção de lidar com o violador da sua paz. Mark nem precisou de fazer nenhum esforço especial. Abanando a roupa, pensou que agora já tinha 800 pontos pessoais, e a aldeia no total tinha 867.
Se somarmos isto com os pontos das outras 2 aldeias, então muito em breve teriam 1000 pontos. A notícia agradou a Mark, e ele virou-se e olhou em redor, verificando se ainda havia mais alguém aqui que lhe pudesse dar mais pontos. Mas todas as formigas estavam mortas. Mark entrou na Gruta das Formigas, iluminou o seu caminho criando um fogo na palma da mão, caminhando mais um pouco, sentiu o delicioso cheiro a chocolate. Lembrou que num livro que leu estava escrito que as formigas segregam uma feromona de alarme das suas glândulas quando estão em perigo. É isso que dá o cheiro a chocolate que informa os outros sobre o perigo. Quanto mais andava, mais forte se tornava o cheiro. Alguns momentos depois, viu-se num lugar bastante espaçoso, onde uma formiga rainha estava deitada sobre uma pilha de minério de ferro. Com o aparecimento de cada novo ovo, ela soltava um gemido alto e prolongado. A formiga que estava embaixo apanhou cuidadosamente os ovos com as patas dianteiras. Então entregou-o ao seu irmão. Ele terá de passar esse ovo para a frente para que possa ser adicionado a todos os ovos. As formigas crescidas eclodiram dos seus ovos e dirigiram-se imediatamente para as pedras de minério, que devoravam ativamente outras. Mark assistiu surpreendido a tudo o que aqui se passava. Sem se aperceber da formiga que lhe saltou para cima, olhou atentamente para a rainha. Com a ajuda do olhar, o herói aprendeu que ela tinha telecinesia e a capacidade de dobrar metais, e a sua força era igual a 30 estrelas. Quando a formiga chegou perigosamente perto de Mark, tocando-lhe no ombro com a pata, cortou instantaneamente o animal em 2 partes. Tocando-lhe no ombro, Mark disse que deveria ter mais cuidado. Se não tivesse reagido a tempo, isto poderia ter acabado mal. De repente, uma forte onda ultrassônica desequilibrou-o. A rainha não pôde deixar de reparar na aparência do estranho e usou o poder da sua voz contra ele. No mesmo instante, todas as formigas aqui presentes se viraram para Mark com olhares sanguinários. De repente, o minério junto a eles ganhou uma forma mais elástica e cobriu as patas das formigas. Ao observar isto, Marcos pensou que a rainha seria muito esperta se decidisse fortalecer os seus servos desta forma. Apontando para o rapaz, ela deu ordem às formigas para o atacarem. Saltando no ar, o herói criou muitas pontas de ferro, gritando que lá fora já tinha morto mais de 100 dos seus familiares. Sorrindo satisfeito, trespassou as formigas uma após outra com seus espinhos. Aqueles que conseguiram chegar demasiado perto foram cortados pelo herói com uma espada. Alimentou um deles com o veneno que tinha preparado. Aquela formiga caiu morta imediatamente, e o resto dos seus irmãos que estavam por perto caíram da espada de Mark. A rainha assistiu perplexa enquanto os seus fiéis criados morriam um após outro. O sorriso nunca saiu do rosto do herói. Este ficou feliz quando recebeu novas notificações sobre a recessão de pontos de experiência. Tinha muito pouco para subir ao 10º nível. Quando todos os seus criados foram mortos, a rainha ficou confusa. Não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Entretanto, Mark, tendo lidado com a última formiga, dirigiu-se à rainha, gritando que ela precisava de aceitar o seu destino e cair nas suas mãos. Olhou para o rapaz que se aproximava por alguns segundos, tentando perceber o que fazer. Quando Mark estava a uma distância suficiente dela, ela começou a criar uma bola de ácido. No momento seguinte, um forte jato de ácido foi direcionado para Mark. O herói cobriu-se com as mãos, sofrendo todos os danos na sua armadura. Este ataque da formiga rainha fez com que ele voasse de volta. Ao cair no chão, Mark percebeu que praticamente não houve efeito deste ataque e sugeriu que poderia ser um engodo. No entanto, quando olhou para as suas mãos, ficou muito surpreendido. O ácido fórmico corroeu a sua armadura. Tendo criado uma chama, o herói sorriu, percebendo que esta habilidade era o trunfo da rainha, e disse que ela teve muito azar em enfrentá-la. Nenhum ácido poderia ajudar contra o fogo. Depois disso, criou uma bola de fogo e direcionou-a para a rainha. A rainha, por sua vez, criou novamente uma bola de ácido. Quando ele estava pronto, ela apontou para Mark. No mesmo instante, atirou a bola para ela. Alguns segundos depois, as suas bolas colidiram. O fogo engoliu o ácido, fundindo-se com ele numa esfera que começou a crescer incrivelmente rápido. Quando esta esfera explodiu, a rainha sorriu satisfeita, esperando que a explosão tivesse atingido o tipo. Mas ele continuava ileso e, saltando da nuvem de pó, ergueu a espada sobre ela. No momento seguinte, ouviu-se o seu grito doloroso quando uma lâmina afiada lhe cortou o corpo. Mark sorriu satisfeito, regozijando-se com a sua vitória. Ao ouvir a voz dela, virou-se, olhando para a rainha, que lhe estendeu a mão e tentou desesperadamente dizer alguma coisa. Com desprezo no rosto, o herói disse que ela deveria morrer juntamente com toda a sua espécie. A menina não desistiu das suas tentativas, e no final conseguiu pronunciar algumas palavras, mas Mark não conseguiu decifrá-las. Imediatamente depois disso, ela caiu morta e um núcleo apareceu do seu corpo. Assim que este núcleo estava nas mãos de Mark, o sistema informou que por matar a formiga rainha, recebeu 6.000 pontos de experiência, o núcleo do rei e um baú de prata. O herói sorriu satisfeito, pensando que conseguiu 2 núcleos rapidamente. Ao mesmo tempo, Roman estava a matar outra fera. Quando o urso caiu morto,
Liam aproximou-se do homem, dizendo que o lado deles já tinha cerca de 600 pontos. Ao ouvir isto, Roman riu-se contente, dizendo que, a este ritmo, a probabilidade da sua morte tinha desaparecido por completo, e o povo do País do Dragão seria finalmente derrotado. No momento seguinte, apareceram muitos raios de fogo no céu, e o sistema informou que o acampamento vermelho foi o primeiro a marcar 1000 pontos na aposta e a ganhar, pelo que as características de cada morador da aldeia perdedora seriam reduzidas em 50 pontos, e os recursos seriam reduzidos em 70%. Poucos segundos depois, estes raios desceram ao solo, onde se começaram a ouvir múltiplas explosões. O sistema explicava que se a soma das 4 características fosse inferior a 10, então estas pessoas seriam mortas como castigo. Roman tinha um nível elevado, pelo que a punição de morte não o afetou, e a dedução dos pontos atribuídos apenas o enfraqueceu ligeiramente. No entanto, o mesmo não se pode dizer dos restantes. Exausto, Liam caiu no chão e não se conseguiu levantar. Estendeu a mão ao seu líder, pedindo ajuda. Olhando na outra direção, Roman ficou paralisado de horror, largando a espada. Muitos já estavam mortos, e os que ainda não tinham sido castigados imploraram por ajuda, estendendo as mãos. De toda a quinta aldeia, apenas Roman conseguiu manter-se de pé, evitando o castigo cruel do sistema para o próprio. O verdadeiro castigo foi ver os seus companheiros morrerem um após outro, contando com ele até ao fim. Caiu de joelhos, percebendo que realmente tinham perdido. Ao mesmo tempo, Mark estava sentado numa pilha de pedras quando uma das formigas jovens se arrastou até ele. O herói pontapeou-o, dizendo irritado que matando-os nem sequer ganharia experiência, pelo que não o deviam incomodar. A formiga caiu no chão entre as suas companheiras. Sem tirar os olhos da janela do sistema, Mark disse que se queriam vingar a sua rainha, primeiro deveriam tornar-se mais fortes. Em resposta às suas palavras, as formigas começaram a falar baixinho na sua própria língua. Alguns momentos depois, dirigiram-se para a saída, decidindo ouvir os conselhos do inimigo. Quando o sistema informou Mark que a sua recompensa seria calculada em poucos segundos, este olhou para a mensagem perplexo, pois já tinha recebido uma recompensa por ter morto a rainha. Um sorriso floresceu no seu rosto ao lembrar-se que o acampamento deles tinha ganho a aposta. Naquele momento estava demasiado ocupado a matar formigas, por isso ignorou esta mensagem. Poucos segundos depois, o sistema informou que a sua reputação tinha atingido 30 pontos e tinha recebido o título de Rei Novato, bem como 100 pontos de estatísticas, 6 baús de prata e um baú de ouro por atingir o nível 10. Quando Mark descobriu que tinha atingido o nível 10, a sua alegria não teve limites. De repente, outra janela apareceu à sua frente, informando que tinha uma nova missão, e o herói pegou no botão missão para saber os detalhes. Imediatamente após isto, o sistema informou que ao completar a missão, o futuro chefe da aldeia receberia um pergaminho do chefe da aldeia e um baú de ouro como recompensa. Lugar na prova de novatos, pelo que decidiu estudar pormenores. O sistema ativou imediatamente a missão Future Village Head. Lendo a descrição, Mark ficou a saber que precisava de ir para a zona de 10º nível no deserto túmulo, onde teria de encontrar uma aldeia perdida e resolver o seu enigma matando o demônio. Para ter acesso a esta missão, precisa do nível 10 e do título de Rei Novato, que Mark já possui, e também precisa de recolher um fragmento do selo escuro para entrar na aldeia perdida. O sistema também reportou que as aldeias recém-chegadas podem desenvolver-se e crescer. Os chefes das aldeias podem levar os residentes a criar uma cidade inteira, um reino, um império e até um mosteiro divino. Depois de estudar os detalhes da missão, Mark olhou para um dos fragmentos do selo obtido na batalha com os guardas da última vez, pensando que tinha tido muita sorte em obter algo tão valioso. Atirando o fragmento para cima, o herói sorriu e pensou que tinha de esperar até ao anoitecer para iniciar a missão. Quando o fragmento caiu de volta na sua palma, Mark disse com segurança que o papel de chefe da Rook Village 911 só era adequado para ele. Levantando-se, decidiu que antes de ir para a aldeia perdida deveria fazer alguns preparativos. A primeira coisa que fez foi dizer ao sistema para distribuir todos os pontos de estatísticas que recebeu. O sistema atendeu ao seu pedido, e Mark sentiu imediatamente o poder começar a dominá-lo. Adorou esta sensação de ganhar força. Alguns momentos depois, libertou a chama para ver o quão mais forte se tinha tornado. Quando o fogo se apagou, Mark olhou em frente com satisfação, certificando-se de que realmente se tinha tornado muito mais forte. Agora a sua força de combate atingia as 47 estrelas. Experimentou também a habilidade aprendida com a formiga rainha, o controlo de metal, que permitiu a Mark criar uma armadura no seu corpo a partir do minério próximo. Além disso, ele pode agora combinar esta habilidade com a escuridão e o controlo da terra para aumentar o poder destrutivo das suas pontas de ferro. Decidiu também testar o ataque combinado em ação. No momento seguinte, um dos espinhos perfurou os cadáveres das formigas que já tinha matado.
Mark percebeu que o consumo de energia ao utilizar os espinhos foi reduzido para metade, o que foi uma boa notícia. O herói não se ficou por aqui. Decidiu também testar o talento que tinha recebido recentemente para libertar energia, que direciona a energia do corpo para atacar os inimigos. Tendo concentrado a energia na sua mão, com um estalar de dedos, um poderoso fluxo foi direcionado para a parede em frente do herói. Alguns segundos depois, ouviu-se um estrondo e o pó a voar no ar bloqueou a visão. Mark espreguiçou-se, pensando que estas habilidades adquiridas seriam suficientes para ele lidar com bestas comuns de alto nível, em vez do fogo do inferno, que ainda gastava muita energia. Pela primeira vez em todo este tempo ficou muito satisfeito com o prêmio que recebeu. Sorrindo amplamente, Mark disse que estava na altura de passar para coisas mais interessantes. Disse ao sistema para abrir todos os baús que recebeu, no mesmo momento em que se materializaram à sua frente. Ao ouvir um som estranho, Mark ficou cauteloso e congelou com os baús nas mãos. Depois de empilhar todos os baús nas pedras de minério, o herói aceitou o desafio e perguntou com desgosto o que o segundo homem mais poderoso da sua aldeia precisava dele. Respondeu que tinha algo interessante que gostaria de trocar com o Mark. Quando o herói lhe perguntou o que queria, Sam respondeu que tinha um cartão de fusão de baús que gostaria de trocar pela espada de guerra do Lobo Sangrento. Usando o olho da visão verdadeira, Mark aprendeu que esta carta permite criar um baú de nível superior a partir de 5 baús de nível baixo. Durante alguns segundos pensou no facto de que um baú de ouro era muito mais valioso do que 10 de prata, porque a hipótese de conseguir um item de 4º nível era de 98%, e os 2 restantes permitiam-lhe conseguir um 5º. Decidindo que esta oportunidade não deveria ser perdida, Mark concordou com a troca, aceitando o cartão que lhe foi oferecido. Terminada a conversa, olhou para a cara com um sorriso e disse que estava na hora de começar. Usando esta carta, o herói criou outro baú de ouro, do qual recebeu um item de 4º nível, as botas do Deus do Vento, que aumentaram a sua agilidade em 50 pontos e a sua velocidade de movimento em 100%. Ao abrir o segundo baú, Mark recebeu outro item de 4º nível, um colar de ilusão de sombra, que lhe permitiu criar um clone com um poder de combate igual à metade do poder do herói. Mark sorriu satisfeito, segurando o pendente na mão, pensando que ainda lhe restavam 8 baús de prata, cuja combinação lhe dá baús de ouro, pelo que precisa de publicar uma mensagem sobre a troca no chat. Há poucos momentos, no chat geral, todos viram mensagens de que Mark estava pronto para trocar a armadura de batalha do Rei Urso e as botas das Sombras Negras de nível Tu por uma carta de fusão de baú. Imediatamente após o que se iniciou uma discussão acesa no chat. O herói não leu o chat e decidiu simplesmente esperar até que o contactassem pessoalmente, após o que saiu, antecipando a sua segunda noite neste mundo perigoso. Decidindo não perder tempo, usou a capacidade de aceleração e correu para a área do 10º nível. Uma hora depois, viu-se em território de centopeias de areia. Com a ajuda de um clone, conseguiu lidar rapidamente com um grande número de adversários. Durante a batalha, foi capaz de testar todas as suas novas habilidades e ganhar muitos pontos e outras coisas úteis. No momento em que lutou contra a última besta nesta área, Mark já tinha 21.700 pontos de experiência dos 23.000 necessários para avançar para o nível seguinte, e a sua força de combate atingiu o limite de 49 estrelas. Usando o seu talento para libertar energia, derrotou a besta, prendendo o seu corpo no chão. Quando Mark o seguiu até ao chão e usou a extração, pensou que já tinha atingido o limite de extração de bestas de nível 10, e agora só precisava de extrair bestas de nível 8 e 9. Alguns momentos depois a areia começou a mexer. Mark percebeu que uma passagem para as Terras Perdidas estava prestes a formar-se. Alguns segundos depois, apareceu um buraco no chão a poucos metros dele, para onde foi sugado pela última vez. Saltou sem hesitação. Depois de voar por um longo túnel, Mark aterrou num local que já lhe era familiar. Levantando-se, começou a esperar pacientemente o aparecimento dos guardas do inferno, que tinha encontrado da última vez. Não foi obrigado a esperar muito, e alguns segundos depois, um portal translúcido apareceu não muito longe dele. Imediatamente depois disso, uma pata preta de um guarda apareceu dele. Mark sorriu e disse ao já conhecido guarda que não se viam há muito tempo. Assim que a figura familiar emergiu do portal, o herói atacou imediatamente o inimigo usando os seus espinhos. No momento seguinte, salpicos de sangue dos guardas caíram na parede de uma casa em ruínas. Foram todos trespassados pelos espinhos de Marcos, que não permitiram que os animais subissem. O guarda com quem o herói lutou da última vez perguntou perplexo como conseguiu ficar tão forte. Mark respondeu que as pessoas só precisam de 3 dias para se trocarem, mas só um tinha passado, e os guardas já estavam muitos passos atrás dele. Depois, criou o fogo do inferno na sua mão, e disse que antes acreditava realmente na sua imortalidade. Mas agora o herói percebeu a sua fraqueza. No momento seguinte atacou a cabeça da fera,
O sistema informou que Mark matou com sucesso o guarda infernal e recebeu 15 pontos de justiça e 1000 pontos de experiência, bem como um fragmento do selo das trevas. Apertando-o na mão, o herói virou-se para o portal. Aí viu uma mensagem do sistema, que dizia que precisava de recolher 7 selos, e ao retirar o selo do altar demoníaco, matar o demônio invocado, os primeiros 10 que completassem esta missão receberiam um baú de ouro, e as suas características atuais seriam duplicadas. O sistema avisou ainda Mark que já era a 7ª pessoa a iniciar esta missão e que deveria apressar-se. O herói ficou surpreendido ao ver que tantas pessoas já tinham conseguido receber esta missão. Decidindo que devia mesmo apressar-se, aproximou-se do portal e atravessou a fronteira. Um momento depois entrou numa aldeia abandonada. Uma vez lá dentro, congelou. O sistema reportou que, devido ao facto da aldeia do herói ter ganho muitas vezes a licitação de recursos, a missão para os seus habitantes tornou-se 2 vezes mais difícil. A força de combate das criaturas maléficas foi aumentada, assim como a recompensa para as mesmas. No mesmo instante, um inimigo aproximou-se do herói por trás e aproveitou a oportunidade para atacar. No entanto, Mark conseguiu saltar a tempo porque sentiu uma aura assassina atrás de si. Sorrindo, o seu adversário disse que o herói seria um daqueles que lhe cairia nas mãos. Mark não respondeu. Simplesmente usou o seu talento de libertação de energia e atacou o inimigo. Estava demasiado entusiasmado com o seu monólogo para ter tempo de reagir de alguma forma. Por isso, no momento seguinte, o ataque do herói rebentou-lhe a cabeça. Imediatamente após o matar, Mark recebeu 7.000 pontos de experiência e passou para o 11º nível. E recebeu também um cristal escuro. No mesmo instante, alguém apareceu atrás do herói e pontapeou o cadáver do discípulo do demônio selado que acabara de ser morto. Um desconhecido, rodeado de cristais de gelo, aproximou-se de Mark, dizendo que o gordo não era nada, só conseguia coçar com a língua. O herói ativou o olho da visão verdadeira e descobriu que este tipo também é seguidor do demônio selado. A sua força é igual a 50 estrelas. Os seus talentos eram desconhecidos. Também foi indicado que era anteriormente o rei dos recém-chegados, mas foi ressuscitado com a ajuda da energia escura após ser morto por um demônio. Mark não tinha pressa em atacar o seu novo adversário. O seu poder era muito grande, pelo que o herói precisava de ser extremamente cuidadoso se não quisesse morrer e tornar-se mais um seguidor do demônio. Quando disse que Daniel, que estava à sua frente, era muito mais forte do que aquele gordo, apontou a lâmina da lança ao herói, dizendo que não o devia comparar com este fraco. Mark sorriu e disse que não devia tratar o seu companheiro morto daquela forma. Depois disso, puxou uma espada do ringue. Ele decidiu atacar primeiro. Daniel resistiu ao ataque defendendo-se com a sua lança. No momento seguinte, obrigou Mark a recuar, atirando fora a sua espada e apontando a lâmina da sua arma diretamente para o herói. No entanto, conseguiu esquivar-se, mudando de tática. Levantou o punho para atacar. Daniel não esperava tal ataque, pelo que falhou o golpe. No momento seguinte, voou para uma enorme rocha atrás. Enxugando o sangue dos lábios, Daniel disse que não teve tempo de avisar Marcos antes que era melhor não lhe tocar, pois podia congelar tudo o que tocasse. O herói olhou imediatamente para a sua mão e viu que toda a palma estava coberta de gelo, que começou a espalhar-se cada vez mais alto com uma velocidade incrível. Alguns segundos depois, o gelo cobriu todo o corpo de Mark. Aproximando-se dele, Daniel disse que, em represália àquele golpe, iria partir Marcos em 1000 pedaços. Quando a lâmina afiada da lança perfurou o gelo e quase ultrapassou o nosso herói, este conseguiu usar os seus poderes no último momento. Perfurou Daniel com as suas pontas de ferro, e o sistema informou que Mark tinha morto o seguidor do demônio e recebido 8.000 pontos de experiência, bem como 120 pontos de justiça e outro cristal. Olhando para o corpo do morto, o herói disse que também não se devia aproximar dele, pois quem o fizer ganhará imediatamente experiência para subir de nível. No momento seguinte, dissipou os espinhos e o cadáver de Daniel caiu molemente no chão. Imediatamente quando isto aconteceu, toda a aldeia começou a ser envolvida por uma névoa escura e coágulos de energia negra espalharam-se para cima. Alguns momentos depois, essa energia transformou-se num demônio que soltou um rugido aterrorizante. Escondido atrás das paredes de uma das casas, Mark reparou que o nevoeiro se tornara muito mais denso após o rugido do demônio. A dada altura, ouviram-se passos simultaneamente em diversas direções. Mark observou surpreendido enquanto várias pessoas emergiam da neblina. Usando o olho da visão verdadeira, aprendeu que todos eram seguidores de demônios. A sua força estava ao nível das 54 estrelas. Eles, tal como Daniel, eram anteriormente reis novatos, mas agora estão sob o controle do rei demônio. Mark adivinhou que, como precisava de recolher 7 cristais escuros, então haveria 7 seguidores do demônio. Olhando em redor, contou apenas 4 à sua frente e, com um sorriso na cara, perguntou onde estava o último. Em resposta à sua pergunta, ouviu-se uma gargalhada baixa atrás dele. Virando-se, viu ali uma jovem. O herói ficou surpreendido,
pois nem sentiu a sua aproximação. Ainda a sorrir, a rapariga juntou as mãos e ativou a sua habilidade. No mesmo instante, sentiu como se começasse a perder o contato com a realidade. A sua cabeça girava demasiado, e o herói já não conseguia perceber onde estava e o que estava a acontecer. Observando como Mark, como uma boneca partida, caiu no chão, começaram a sorrir. O próprio herói sentiu que estava a ser puxado para algum lado. Quando abriu os olhos, a tontura já não existia, e viu que estava num lugar completamente desconhecido. O herói começou a olhar em redor, tentando perceber onde estava. De repente, a sua atenção foi atraída por uma borboleta que voava perto dele durante todo este tempo. Assim que a borboleta percebeu que estavam a olhar para ela, transformou-se numa rapariga familiar para Mark. E foi ela quem usou uma habilidade estranha nele, por causa da qual ele veio parar aqui. Congelado, apenas pôde observar a sua bela dança, entre muitas flores brilhantes. Ao mesmo tempo, a rapariga usou a sua capacidade de influenciar a mente e atraiu Mark para a armadilha do subconsciente, controlando-o. Os seguidores do demônio que estavam próximos entreolharam-se com sorrisos nos rostos. Olivia atraiu o rapaz, forçando-o a aproximar-se dela a uma distância suficiente. Alguns momentos depois, parou ao lado dela e pegou-lhe na mão. No mesmo instante, outros seguidores do demônio pegaram nas suas armas e atacaram o herói, gritando que agora era a oportunidade mais adequada. Um homem com um machado atacou Mark por trás. Nesse preciso momento, conseguiu recuperar o controle da sua consciência. Moveu-se à velocidade da luz atrás das costas do homem e ergueu a espada sobre ele. Não teve tempo para fazer nada e foi cortado em 2 partes por Mark. Seguindo-o, atacou a mulher do chicote que estava um pouco mais distante. Assim, com alguns golpes de espada, Mark livrou-se de 2 adversários. Aterrando em frente a Olivia, disse com um sorriso na cara que a melhor oportunidade para atacar era quando o inimigo estava distraído. Os restantes 3 seguidores do demônio olharam para Mark perplexos. De repente, o rosto de Olivia começou a ficar coberto de pequenas fissuras, e gritou de irritação porque aquele homenzinho os tinha enganado. A ilusão não resultou com ele. No momento seguinte, um brilho verde envolveu os seus corpos, e a rapariga disse que deviam atacar juntos. Mark não se mexeu, observando os 2 adversários que se aproximavam. Aproveitando que o herói estava distraído com o rapaz, o homem atacou-o por trás, criando uma forte onda de choque com a sua arma. Mark não conseguiu esquivar-se e sentiu um golpe nas costas. Mas nessa altura, já tinha conseguido lidar com o seu outro adversário. Depois agarrou o homem atrás de si pelo pulso e puxou-o para si. No momento seguinte, o homem foi atirado contra uma das paredes destruídas da casa. Decidindo não perder o momento certo, Olivia foi atrás do herói com um sorriso de satisfação. Acreditava que a vitória já estava na manga. No entanto, desta vez Mark apercebeu-se da aparência dela e virou-se, dizendo irritado que o mesmo truque 2 vezes não funcionaria com ele. No momento seguinte, uma espada apareceu-lhe nas mãos e atacou a rapariga que estava à sua frente, não lhe dando tempo para se aperceber do que tinha acontecido. Mark colocou toda a sua força neste golpe, esperando que a matasse. Ao sentir o cheiro doce das flores, levantou a cabeça e arregalou os olhos de surpresa. A menina não estava aqui, apenas um monte de pétalas escarlates. O primeiro pensamento de Mark foi que tinha caído novamente numa ilusão, mas rapidamente descartou porque definitivamente sentiu como cortou Olivia. Olhando em redor, o herói presumiu que ela simplesmente tinha desaparecido algures entre estas pétalas. De repente, das pétalas que o rodeavam, algo afiado passou por Mark e arranhou-lhe a bochecha. O herói percebeu que havia definitivamente algo de errado com estas pétalas, e precisava de sair daqui. No momento seguinte deu um salto, libertando-se do turbilhão de pétalas. As pétalas não o quiseram libertar tão facilmente e estenderam-lhe a mão. Alguns momentos depois, voltaram a envolver todo o seu corpo e começaram a transformar-se numa forte videira. Devido ao facto de ela lhe ter algemado todo o corpo, Mark ficou imobilizado e caiu no chão, atingindo dolorosamente a superfície dura. Olivia apareceu com um sorriso de satisfação e disse que possuía não só ilusão, mas também magia da terra. Apesar da dor provocada pelas videiras que pressionavam o seu corpo com muita força, Mark ativou a armadura protetora do Rei Mamute. Aproximando-se dele, a rapariga disse com um sorriso que ele era uma pessoa bastante interessante. Ficou surpreendida por, estando apenas no 11º nível, ele ter sido capaz de matar os espíritos do 15º nível sem grande dificuldade. Sem tirar os olhos de Mark, Olivia disse que o mataria para que o Rei dos Espíritos lesse as suas memórias e descobrisse que segredos escondia. Primeiro, antes disso, decidiu dar uma lição ao herói porque ele ousou enganá-la. No momento seguinte, ela baixou a mão e as videiras pressionaram Mark no chão com toda a força. Então ela acenou para o lado e o herói foi puxado para o lado. Com seu corpo rompeu as paredes das casas em ruínas, uma após outra. Voando por outra casa, Mark achou que Olivia era demasiado forte. Para se libertar ou ter a oportunidade de realizar um ataque, Mark decidiu livrar-se da armadura para libertar espaço entre o seu corpo e a videira.
Assim que retirou a armadura, criou o fogo do inferno na sua mão livre. O herói criou uma bola de fogo e virou-se para Olivia. No momento seguinte, combinou o fogo com a libertação de energia e enviou um fluxo crescente de chamas em direção à rapariga. Olivia não teve tempo de se esquivar, e as chamas infernais alcançaram-na. Apenas os seus gritos dolorosos puderam ser ouvidos de Mark. Alguns momentos depois, o fogo dissipou-se e o herói caiu no chão mesmo em frente à rapariga, estremecendo de dor. Olhando para o rapaz que estava à sua frente, disse com a voz trêmula que era muito desumano ele tentar queimar o seu adversário vivo. Quando a dor diminuiu um pouco, olhou para Mark com cautela, perguntando-lhe onde é que ele tinha tirado tantos talentos, porque uma pessoa não pode ter mais de 3. Olhou para ela com desprezo quando ela disse que o que ele tinha feito para adquirir todos estes talentos era uma blasfêmia, e que Deus já se deveria ter livrado dele há muito tempo. Tendo criado uma chama na mão, Mark sorriu e respondeu que não lhe cabia a ela contar-lhe algo do gênero. Tendo acabado com o último seguidor do demônio, nível 16, recebeu o último cristal, 10.000 pontos de experiência e 140 pontos de justiça. No mesmo instante, apareceu um altar no centro da aldeia. Mark colocou todos os 7 cristais em reentrâncias especiais no altar para remover o selo. Assim que o fez, todo o céu ficou nublado, e os 7 pilares que tinham os recessos começaram a ficar cobertos de descargas elétricas. Alguns segundos depois, um raio elétrico disparou simultaneamente dos pilares e atingiu o centro, criando uma esfera elétrica que pairava diretamente acima do selo. Assim que a esfera foi formada, ouviu-se um estalido, seguido de um feixe de luz brilhante a disparar para o céu. Tendo recuado para uma distância segura, Mark tentou levantar-se para não ser levado por fortes rajadas de vento, quando uma janela do sistema apareceu à sua frente, informando que tinha libertado o demônio com sucesso. Assim que o monstro emergente deu o primeiro passo para a liberdade, ouviu-se um rugido terrível e o chão começou a tremer fracamente. Mark olhou horrorizado para o demônio que tinha à sua frente. Esta foi a primeira vez que conheceu uma criatura tão poderosa. O olho da verdadeira visão mostrou-lhe que este demônio do ódio estava no nível 17, e a sua força de combate era igual a 70. Uma estrela. Apercebendo-se do herói, o demônio soltou um rugido ensurdecedor. O próprio Mark tinha medo até de se mexer sob o olhar deste monstro. No momento seguinte, o demônio levantou a sua enorme pata para o nosso herói, gritando com raiva que foi culpa dele que todos os seus seguidores leais tenham sido mortos, e tudo aquilo em que trabalhou durante 100 anos foi destruído. Mark, que se defendeu com uma espada, ficou surpreendido com a força deste demônio com apenas um golpe dele, e literalmente não sentiu mais a sua mão. De repente o herói sentiu a tensão desaparecer. O demônio retirou lentamente a pata. Com a mão livre, o monstro atacou o tipo. Com os olhos arregalados de horror, Mark viu a boca do demônio abrir-se, e este soltou novamente aquele rugido terrível. No momento seguinte, a pata forte do demônio atingiu o chão onde Mark deveria estar. Olhando para baixo, o demônio viu uma poça de sangue. Disse desapontado que antes lhe parecia que Mark era forte o suficiente, uma vez que conseguiu matar os seus 7 seguidores, mas aparentemente estava simplesmente enganado. No mesmo instante, ouviu-se a voz fraca do herói sob a poderosa pata do monstro. O rosto do demônio ficou surpreendido ao ouvir a voz de um homenzinho, que um momento antes pensava estar morto. Mark conseguiu sobreviver graças ao facto de ter criado pontas de ferro, que se revelaram suficientemente fortes, e sofreram metade dos danos causados. Quando o monstro colocou mais força e esmagou os espinhos, o herói já tinha conseguido sair dali. O demônio notou com surpresa que este rapaz não só não morreu após o ataque, como também foi capaz de se mover rapidamente. Tendo criado novamente pontas de ferro, Mark correu em direção ao monstro, segurando a sua espada erguida acima da cabeça. Tentou forçar o inimigo a cair atacando as suas pernas, mas nem a espada nem os espinhos conseguiram penetrar na defesa do demônio. Simplesmente atirou o herói para o lado com uma das patas a uma distância impressionante. Depois de voar várias dezenas de metros ao longo do solo, Mark conseguiu finalmente parar e saltou da nuvem de poeira que se tinha levantado. O herói decidiu tentar usar a libertação de energia, uma vez que outros métodos não funcionaram neste monstro. Esteve o tempo todo parado no mesmo lugar, observando com calma as patéticas, na sua opinião, tentativas deste homenzinho. Protegeu-se do ataque de Mark com as mãos para sua surpresa. Este golpe foi mais forte do que o demônio esperava, e teve de dar alguns passos para trás. Enquanto o herói se afundava de novo no chão, sem tirar os olhos do demônio, ficou parado como se nada tivesse acontecido, e disse com um sorriso na voz que as pessoas têm muitos truques estranhos em estoque. Mark estava a tentar descobrir como infligir danos significativos a este monstro, porque tudo o que tinha tentado antes não surtiu qualquer efeito. O demônio não permitiu que o nosso herói relaxasse por muito tempo, decidindo que agora era a sua vez de atacar. Mark voltou atrás no tempo, estudando cuidadosamente o corpo poderoso do inimigo e procurando pontos fracos no mesmo.
Alguns segundos depois, fixou o olhar nas pernas do demônio, ou melhor, nos joelhos. Mark sorriu satisfeito, pensando que se tinha esquecido deste lugar antes. No momento seguinte, fortaleceu a sua espada usando o talento de libertação de energia e correu em direção ao inimigo. Mark conseguiu mover-se com sucesso para trás do monstro e atingi-lo na zona poplítea. A ideia do herói resultou e no momento seguinte o demônio caiu no chão. Mark, ao lado do demônio, disse com um sorriso na cara que as articulações móveis dos ossos são muito difíceis de proteger e tornaram-se um ponto fraco. Levantando-se, o demônio gritou furiosamente que o iria despedaçar em pequenos pedaços. No momento seguinte, a areia perto de Mark começou a mover-se. No momento seguinte, uma pata arenosa que apareceu correu em direção ao nosso herói. Não foi difícil para Mark livrar-se dela, mas o demônio aproveitou o facto do rapaz estar distraído com o seu isco. O herói reparou no enorme punho do monstro nas costas tarde demais. No momento seguinte, o demônio atingiu Mark com toda a força. Devido à enorme força do golpe, o herói foi lançado a uma distância impressionante. Poucos momentos depois, caiu nas rochas, momento em que uma dor aguda lhe trespassou todo o corpo, fundindo-se com a dor do golpe que recebeu. Assim como Mark estava prestes a perder os sentidos, o seu corpo começou a curar-se. Um minuto depois, levantou-se lentamente, apoiando-se na espada. Limpando o sangue da cara, o herói pensou ter tido muita sorte por ter conseguido a capacidade de cura de Olivia. Olhando para Mark, o demônio perguntou perplexo como é que ele tinha conseguido sobreviver. Sorrindo, o herói respondeu ao monstro que hoje só um deles morrerá, e definitivamente não será ele. De repente, o sistema informou que um recém-chegado a outro distrito tinha morto o demônio do ódio, e ficou em primeiro lugar. Após ler esta mensagem, Mark lembrou-se que tinha de se apressar. No momento seguinte, o herói correu em direção ao demônio, com a intenção de o derrotar o mais rapidamente possível. O demônio não iria mentir pacificamente e observar como este tipo atrevido estava prestes a atacá-lo. Apesar das fortes rajadas de ar que o derrubaram com o rugido do demônio, o herói conseguiu subir para o seu corpo poderoso. As patas arenosas seguiram-no, tentando atirar o tipo para o chão. Mark decidiu não perder tempo com isso e criou o seu clone. Imediatamente depois disso, os clones correram em diferentes direções, fazendo com que as patas abrandassem por uma fração de segundo, mas depois separaram-se e seguiram os seus alvos. Alguns momentos depois, Mark e o seu clone saltaram simultaneamente do corpo do monstro mesmo à frente dos seus olhos. O demônio hesitou quando, em vez de um rapaz, apareceram dois à sua frente. Apontou aleatoriamente aquele que lhe parecia real, e não uma ilusão. No entanto, no momento seguinte, o segundo Mark atacou a outra mão, cortando-a. Assim que o membro do demônio foi separado do seu corpo, levantou a cabeça e soltou um rugido doloroso. Mark saltou imediatamente para uma distância segura. Com a mão restante, começou furiosamente a esmurrar o chão à sua frente, perguntando-se por que é que este miúdo era tão forte. Quando as pedras e o pó voaram para o ar, o herói cobriu o rosto com as mãos. Ao mesmo tempo, o demônio continuou a lamentar-se, pensando que durante todo aquele tempo o observava atentamente desde que entrara nesta aldeia. Mesmo assim, percebeu que Mark tinha uma força, velocidade e coragem bastante boas, mas isso não podia ser chamado de algo excepcional. No entanto, conseguiu de alguma forma matar Olivia. Não escapou ao olhar atento do demônio que, assim que matou a rapariga, proferiu palavras incompreensíveis, após as quais o corpo de Mark foi envolvido por um estranho brilho. Mas não conseguia ver mais nada, o que irritou ainda mais o demônio. Tendo criado novamente um clone, Mark correu em direção ao inimigo enfurecido. O seu clone atraiu a atenção do demônio atacando-o com pontas de ferro. Ao mesmo tempo, o próprio Mark cortou o ponteiro dos segundos do monstro. Entretanto, Sam e a sua equipa liam entusiasmados outra mensagem do sistema, informando que 4 pessoas já tinham morto o demônio do ódio, e passado no teste, os rapazes estavam preocupados com Mark, pois restavam apenas 7 vagas. De repente, Alexandra admitiu que tudo o que estava a acontecer lhe parecia muito estranho. Assim que foi anunciada a vitória do primeiro participante, os restantes, um a um, começaram também a ganhar. O seu companheiro respondeu que tudo isto se devia à diferença no força dos mestres não era muito grande. Antônio disse com entusiasmo que a tarefa da sua aldeia era notável pela sua complexidade, pelo que entrar entre os 10 primeiros seria muito difícil até para Mark, pelo que o mais importante é que regresse vivo para eles. Sem tirar os olhos da janela do sistema, Sam disse com segurança que o seu líder iria definitivamente aguentar, independentemente do que acontecesse. Ao mesmo tempo, Mark sentou-se exausto sobre o cadáver do demônio, que aguentou até o fim. O sistema anunciou de imediato que o herói ficou em 5º lugar. Exalando um suspiro de alívio, deitou-se de costas, pensando que esta tinha sido uma batalha bastante cansativa. No momento seguinte, o sistema informou que, como recompensa pela entrada no volume, foram recebidos 2 baús de ouro, 400 pontos e o coração do demônio do ódio.
Quando o sistema perguntou se Mark queria saber sobre a verdadeira situação, este respondeu que sim. No momento seguinte, o sistema contou-lhe a história do demônio que tinha morto. O teste final dos novatos está, na verdade, longe do fim. Assim que a barreira protetora que cercava a aldeia foi removida, o castigo celestial desceu sobre a aldeia. A criatura que voava alto no céu nem se importava com a força de centenas de pessoas. Destruiu instantaneamente a sua aldeia e os seus habitantes juntamente com eles. John, sendo o chefe da aldeia, ficou horrorizado porque tudo aconteceu por culpa dele. Foi por culpa dele que todos os seus camaradas e entes queridos foram mortos. Até ao fim, tentou resistir de alguma forma àquela criatura, mas um raio de fogo trespassou-lhe o corpo, provando mais uma vez que as suas tentativas patéticas eram inúteis. Tendo completado a sua missão, o mensageiro divino voou. Ainda consciente, João sentiu um forte sentimento de ódio por esta criatura e por este mundo o dominar. A dada altura, ouviu-se uma voz desconhecida na sua cabeça, que dizia com satisfação que uma acumulação tão forte de ódio que tudo consumia era simplesmente uma descoberta incrível. No momento seguinte, John viu muitos fios vermelhos a envolverem todo o seu corpo. Levantou-se lentamente do chão, movendo-se como se fosse uma marioneta. A dada altura, uma energia estranha começou a penetrar nele através dos olhos e da boca. Mark estuda cuidadosamente a história do demônio que derrotou. Percebeu que após a sua morte, John se tornou refém de uma divindade sombria, transformando-se num demônio de ódio. E esta aldeia deserta era o território que estava na sua posse. Agora todos os seus pensamentos estavam concentrados no último teste pelo qual a sua aldeia teve de passar, o castigo celestial. A mensagem repentina deixou o herói em choque. Depois de ler, expirou cansado, dizendo que isto se poderia tornar um problema sério. Ao mesmo tempo, os moradores da Vila 911 tinham acabado de terminar a caça AOS monstros na área do 8º nível e decidiram fazer uma pausa. Uma mensagem repentina do sistema deixou todos preocupados. A 74ª aldeia confirmou a criação oficial da sua aldeia e mudou o seu nome para Noite Polar. Alguns começaram a discutir que se a missão não tivesse sido complicada para eles, teriam sido os primeiros a anunciar a criação oficial da aldeia. Uma das raparigas encarregadas de preparar a comida sugeriu ligar ao seu líder, Mark. Mas a menina não teve tempo de carregar no botão de chamada quando uma mensagem do herói chegou ao chat, chamando a atenção de todos. Júlio gritou impacientemente para que alguém descobrisse rapidamente junto do líder quando iriam começar a construir a sua aldeia. Mark respondeu que antes de iniciar um desenvolvimento, precisava de encontrar um bom nome e perguntou se alguém tinha alguma opinião sobre o assunto. Muitos começaram a propor nomes diferentes, de acordo com o seu gosto, pelo que Sam interveio, dizendo que todos vêm da Terra do Dragão, pelo que devem reter o espírito que lhes é inerente desde o nascimento, o que permitirá a todos subir ao céu como um dragão. Então um nome adequado seria Redemoinho de Dragão. Mark demorou alguns segundos a pensar no nome que Sam sugeriu. Não encontrando argumentos contra, concordou com o nome. No momento seguinte, o pergaminho das mãos do tipo voou no ar. Sorrindo, disse que, uma vez decidido o nome, poderíamos avançar para a fundação da aldeia propriamente dita. Uma poderosa coluna de luz subiu ao céu, fazendo com que as nuvens se reunissem à sua volta numa espécie de remoinho. Mesmo quando estavam noutras zonas, os moradores da 911ª aldeia viram este pilar de luz. Poucos momentos depois, as casas da sua antiga aldeia melhoraram, e o seu número aumentou significativamente. O sistema informou que, como recompensa pelo cumprimento de todas as condições, cada aldeão recebe 80 pontos. O chefe da aldeia recebe 400 pontos. Esta mensagem deu esperança a todos para seguirem em frente, e causou uma enorme onda de alegria. Ao reparar na nova janela do sistema, Alex chamou a atenção dos seus companheiros ao dizer que o sistema tinha novas funções. A partir deste momento, os habitantes da aldeia podem teletransportar-se para as suas casas, onde quer que estejam, premindo um botão. Esta função só está disponível uma vez por dia. O chefe da aldeia, 3 vezes por dia. Alex decidiu não hesitar e aproveitar as novas oportunidades, apesar dos protestos dos seus companheiros. Depois de carregar no botão de teletransporte, no momento seguinte viu-se em casa. Outros também se teletransportaram para as suas casas, e ficaram maravilhados porque neste mundo lhes foi dada uma oportunidade tão incrível que poderia até salvar as suas vidas numa situação crítica. O tipo aproximou-se dos companheiros e disse-lhes que também tem acesso à função inversa, que lhes permite teletransportar-se de volta, graças à qual não terão de perder tempo e repor a energia da casa na estrada. Os moradores que saíram de suas casas decidiram mudar-se para a praça para ali realizarem uma comemoração em honra da criação da vila. De repente, o sistema informou que Mark, o chefe da aldeia, tinha ativado a função de transmissão pública de vídeo, surpreendendo muitas pessoas. Uma vez estabelecida a ligação, Mark pediu com voz séria que todos o ouvissem com atenção, pois no final da prova dos recém-chegados,
As aldeias recém-formadas teriam de resistir ao ataque do Castigador Celestial, cujo poder de combate era igual a 100 estrelas. Todos ficaram surpreendidos com a notícia. Enquanto isso, o herói continuava, dizendo que a principal tarefa do Castigador é destruir as casas dos recém-chegados. Assim que isso acontecer, estes ficarão automaticamente sem abrigo e serão descontados 100 pontos. Estas palavras horrorizaram a todos, e não ficou qualquer vestígio da alegria anterior. Todos compreenderam perfeitamente que simplesmente não conseguiam sobreviver, porque a força da maioria não chegava sequer às 10 estrelas, quanto mais às 100. Após uma pausa, Mark continuou, dizendo que se a aldeia puder dar uma rejeição adequada, então todos receberão uma recompensa digna. Só terão 4 dias para se preparar. Por isso pediu que todos tentassem atingir o 10º nível neste momento. No final, acrescentou que à medida que a aldeia for melhorando, poderá obter o direito de construir um altar guardião, com a ajuda do qual aumenta a probabilidade de vitória, mas para isso é necessário cumprir 5 condições. Começou a lista com o facto de que a aldeia deveria ter mais de 500 habitantes. O segundo ponto era que o chefe deveria receber o título de aspirante a imperador. E o terceiro era que a casa do chefe deveria ser melhorada para o 2º nível, e ele trataria desses 2 pontos. Os restantes 2 pontos eram que o número de casas de 1º nível deveria ser de pelo menos 100, e o número de pessoas que atingiram o 10º nível deveria ser superior a 10. Mark disse que lhes deixou estas 2 condições, e pediu-lhes que assumissem isso com responsabilidade porque as suas vidas dependem disso. Assim que os rapazes receberam a tarefa do chefe, passaram imediatamente a completá-la, percebendo que cada minuto era importante para eles. Tendo recebido uma lista dos materiais necessários para aumentar o nível das casas, Alan disse que primeiro é preciso arranjar madeira, pedra e peles. Sugeriu dividir-se em grupos e trocar o que conseguiram recolher pelos materiais necessários para agilizar o processo. Entretanto, Mark terminou a transmissão. Virou-se, olhando para a aldeia destruída atrás dele. Quando lhe veio à memória a brilhante ideia de que todos os materiais necessários poderiam ser facilmente recolhidos aqui, sorriu. Poucos minutos depois, quando a casa do chefe foi envolta em brilho, todos ficaram assustados de surpresa. Mas o sistema informou que a casa tinha sido atualizada para o 1º nível. Quando o sistema informou que nas casas de 1º nível a taxa de recuperação de energia duplicou, e quando o morador estava a dormir, depois triplicou, isso motivou ainda mais todos os outros. Observando como a casa do chefe tinha sido melhorada, ninguém teve dúvidas de que Mark era a verdadeira personificação da divindade da fortuna. Os residentes estavam prontos não só para o seguir, mas também para seguir o seu líder para todo o lado, se ele o ordenasse. A mensagem seguinte do sistema atraiu a atenção de todos. Dizia que o número de novas aldeias tinha chegado a 100, pelo que a partir de agora começa a competição para as melhorar. Ao mesmo tempo, a situação na aldeia de Polar Knight era completamente diferente. Ali corriam rios de sangue. O vampiro, que tinha o título de Marquês, desfrutou do sangue da sua vítima seguinte. Depois de drenar o homem até a última gota, atirou o cadáver para o chão, limpando o sangue dos lábios. Durante todo este tempo, Bishop foi observado pelo príncipe Alberto dos vampiros, de lado com um copo de sangue. Voltando-se para Albert, Bishop disse que todos os moradores desta aldeia já se tinham tornado membros do seu clã de vampiros. Esta notícia trouxe um sorriso satisfeito no rosto do príncipe. Olhando para o cadáver do recém-morto, disse que mais um pouco e tornar-se-iam a aldeia mais forte deste planeta. Baixando a mão com o copo, entornou todo o conteúdo, dizendo que o próximo objetivo era tornar-se uma das 3 principais aldeias na próxima etapa de melhoria das condições. Quando gotas do sangue de Albert se derramaram no rosto do homem, o processo da sua conversão já estava concluído, e este estremeceu ao sentir o doce aroma do líquido que intoxicava todos os vampiros. No momento seguinte abriu os olhos, emitindo um brilho vermelho. Os vampiros de pé continuaram a discutir os seus planos, observando o vampiro recém-transformado a saltar e a correr para onde o cheiro a sangue era mais forte. Um momento depois juntou-se a rapariga, que se agarrou ao cadáver do lobo e lhe bebeu o sangue, tentando matar a sede. Quando Bishop expressou a sua preocupação de que seria difícil atingir o seu objetivo em 4 dias, Albert respondeu que não deveria preocupar-se tanto, apenas 3 aldeias poderiam competir com eles no momento. No entanto, quando se tratava de Dragonpool Village, o seu rosto franziu-se e disse que mesmo que alguém notável aparecesse ali, isso não iria alterar o estado geral das coisas. Depois olhou para baixo, onde os vampiros recém-convertidos atacavam as carcaças de animais espalhados pela aldeia. Estava confiante que com o exército que conseguiu adquirir, facilmente alcançariam a posição de liderança. Ao mesmo tempo, o trabalho estava a todo o vapor na aldeia esquecida. Com a ajuda das suas pontas de ferro, Mark encontrou os materiais de que necessitava e separou-os.
Nessa noite, usou todas as recompensas que recebeu, e depois de os pontos de estatísticas terem sido distribuídos, a sua força era de 83 estrelas, e conseguiu também obter o título de aspirante a imperador. Depois de olhar em redor satisfeito, Mark pensou que para melhorar a sua casa para o segundo nível, só precisava de obter uma pedra de gelo do primeiro nível. Depois de enviar todos os materiais que tinha extraído para o sistema, começou a pensar onde poderia arranjar esta pedra. A primeira coisa que lhe veio à cabeça foi o lago onde vivem as tartarugas com chifres. Suspirou cansado, decidindo que não tinha outra hipótese e começou a esticar o corpo. Quando o sistema informou todos que o chefe da aldeia tinha doado 700 unidades de madeira e 320 unidades de pedra, a gratidão invadiu o chat. Mark sorriu satisfeito enquanto continuava o seu aquecimento. Estava satisfeito por receber elogios de outras pessoas. Depois de aquecer completamente, ativou o talento de aceleração. No momento seguinte, levantou voo e correu em direção ao lago, pensando que este mundo lhes tinha proporcionado muitos benefícios diferentes. Por exemplo, o uso de pedras de energia primária permitir-lhes-ia obter 100 pontos de estatísticas, que agora podem ser obtidos não só matando monstros. Graças a este arranjo, os residentes que não possuem talentos de combate podem levar um estilo de vida adequado para eles e tornarem-se gradualmente mais fortes ao absorver o poder das pedras energéticas. Estava também confiante de que num futuro relativamente próximo teriam profissões como carpinteiros, mineiros e talhantes. Os recursos da aldeia serão suficientes para alimentar e dar emprego a estas pessoas, o que também lhes permitirá melhorar continuamente o seu nível. Em menos de 10 minutos, Mark percorreu uma distância impressionante e chegou à margem do lago. Sem parar, mergulhou imediatamente na água. Sustendo a respiração, nadou com confiança. No entanto, alguns segundos depois, percebeu com horror que estava a ficar sem ar. O herói virou-se e nadou até a superfície com todas as suas forças, tentando chegar antes que tivesse tempo de sufocar. O aparecimento de um hóspede indesejado não escapou aos olhares atentos do predador que espreitava ao fundo. Depois de vários momentos dolorosamente longos para Mark, conseguiu finalmente sair da água. Percebeu que se tinha exaltado demasiado e quase morreu por causa de tamanha estupidez. De repente ouviu um barulho forte de água por baixo dele. No momento seguinte, viu que a boca escancarada de um predador aquático estava debaixo dele, e o seu corpo, encontrando-se sem peso, começou a cair rapidamente. A fera fechou imediatamente a boca e correu de volta para o fundo. No entanto, Mark arruinou os seus planos cortando a barriga por dentro e saindo para a liberdade. Sustendo a respiração, o herói aplicou uma extração no animal e recebeu um novo talento de nível C, o espírito da água. Reparou como no momento seguinte começaram a aparecer guelras no seu rosto. Mark soltou o ar de alívio e sorriu satisfeito, tocando-lhe na bochecha. A capacidade de respirar debaixo de água tornaria a sua tarefa muito mais fácil. Olhando para o futuro, o herói reparou no aparecimento de muitos peixes predadores. Alguns conseguiram chegar perto de Mark a uma distância bastante perigosa. Usando o seu novo talento como espírito da água, não lhe foi difícil lidar com tantos inimigos. Os peixes presos em bolas de gelo não se conseguiam mexer. Mark cortou-os então usando o seu talento de libertação de energia. Algum tempo depois, conseguiu apanhar e selar um crocodilo, usando pontas de ferro como rédeas. Olhando em redor, o herói percebeu com desagrado que este lago era extraordinariamente grande, embora já estivesse aqui há mais de uma hora, mas não conseguiu encontrar uma única pedra de gelo. Batendo com o punho na cabeça do crocodilo, Mark perguntou irritado se o tinha conduzido deliberadamente em círculos durante todo este tempo. Respondeu com uma voz torturada que em breve estariam ali. O crocodilo sonhava ver-se livre deste tipo, que tinha invadido a sua casa da forma mais descarada, o mais rápido possível. Além disso, amarrou-o e separou-o da sua amada, arrastando-o à força para um destino desconhecido. De repente, algo chamou a atenção do nosso herói, e este disse ao crocodilo para parar. O Mark teve sorte e reparou numa tartaruga a passar por eles a tempo. Não a seguiu, decidindo ver para onde ela ia primeiro. Assim que a tartaruga se afastou o suficiente, nadaram na mesma direção e esconderam-se atrás das rochas. Mark não se atreveu a ir mais longe quando viu que um pouco mais abaixo o rei cornudo dormia tranquilamente, rodeado por várias centenas de tartarugas. Acenando com a mão, o herói disse ao crocodilo que se devia afastar porque não era responsável pela sua segurança. Dizendo isto, ativou o olho da verdadeira visão. O crocodilo ficou encantado com a oportunidade e decidiu aproveitá-la para escapar enquanto este rapaz estava ocupado com as tartarugas. Recuperando o juízo, Mark virou-se e disse com uma ameaça na voz que se o crocodilo ousasse escapar, seria capaz de o encontrar até nos confins da terra, após o que o refrescaria e o comeria. Assim que o crocodilo nadou uma distância suficiente, Mark decidiu agir. Sentindo fortes vibrações na água, todas as tartarugas, incluindo o rei, acordaram. Perguntou com desagrado por que é que o homenzinho, que tinha apenas o 11º nível,
se atreveu a incomodá-lo. No entanto, o herói não ia responder ao rei e atacou. As tartarugas, que até aquele momento dormiam tranquilamente, voaram no ar, e o rei conseguiu saltar para uma distância segura. No momento seguinte, a sua segunda cabeça em forma de cobra abriu a boca, emitindo uma poderosa onda ultrassônica. Mark, confuso, foi atirado para trás. Sem tirar os olhos do rei, tentou perceber o que se estava a passar. Ao mesmo tempo, as pequenas tartarugas começaram a formar lentamente uma espécie de muro perto do seu rei. Alguns momentos depois, o rei gritou para que todos se preparassem para atacar. Mark percebeu que derrotar este rei pode não ser assim tão fácil. Os reis que conheceu anteriormente também atacavam em grupo, mas não tinham uma tática comum, ao contrário destas tartarugas, que vão agir em conjunto. No momento seguinte, várias centenas de flechas de gelo avançaram na sua direção. Mark foi capaz de criar uma barreira protetora e todas as flechas ricochetearam nele. Vendo que este ataque não causou qualquer dano ao nosso herói, o rei tartaruga decidiu utilizar uma técnica mais poderosa. No momento seguinte, uma enorme flecha de gelo avançou em direção a Mark. O herói conseguiu sair da linha de ataque a tempo. Graças a isto, a flecha de gelo do rei tartaruga não atingiu Mark, mas atingiu a parede junto a ele. Os ataques subsequentes não tardaram a chegar. O herói também teve de se esquivar a todas estas flechas, porque o fogo do inferno não funciona debaixo de água, e a eficácia de outras técnicas diminuiu significativamente. De repente, uma das flechas atravessou o joelho de Mark. Devido a um forte surto de dor na perna, o herói caiu no chão. Tendo rolado para trás de um dos blocos de pedra, Mark protegeu-se de outro lote de flechas. Tendo perdido o herói de vista, o rei tartaruga parou de disparar. Começou a olhar em redor com cuidado, procurando o homenzinho atrevido. Poucos momentos depois, deu ordem às tartarugas para encontrarem Mark, enquanto o próprio herói se escondia e esperava pelo momento certo para atacar o rei. Superando a dor, conseguiu tirar a seta de gelo do joelho. No momento seguinte, criou um clone de si próprio. Depois de lhe dar uma ordem mental, o herói assentiu fracamente, fazendo sinal ao clone para começar. Cumpriu imediatamente a ordem, emergindo de trás de uma pedra. Correu em direção ao rei, atraindo a atenção de todos. Assim que a sua aparição foi notada, muitas flechas de gelo avançaram na sua direção, mas o clone evitou-as habilmente. Mark observou atentamente as ações do seu clone, pensando que estava na altura de ele começar a representar também. Primeiro, olhou em redor, certificando-se de que toda a atenção estava focada no clone, e que ninguém iria reparar nele. Só depois disso é que o herói saiu a correr do seu esconderijo e aproximou-se cuidadosamente da zona traseira do inimigo. No mesmo instante, uma das flechas atingiu o seu clone, envolvendo todo o seu corpo em gelo. Por uma fração de segundo, Mark gelou em choque. Tendo recuperado a compostura, o herói voltou a executar o seu plano original. O rei tartaruga ficou incrédulo quando o corpo do tipo à sua frente se dissipou subitamente. Ao ouvir passos a aproximarem-se atrás de si, o animal virou-se lentamente. No mesmo instante, Mark saltou em direção ao adversário, apontando a palma da mão com a técnica ativada para a cabeça do rei. O rei tartaruga não conseguiu esquivar-se e uma das suas cabeças foi destruída. Assim que tal aconteceu, uma outra cabeça, pertencente a uma cobra, atacou de imediato o herói, abrindo a boca e revelando presas afiadas. Mark saltou para o lado e usou uma habilidade emprestada do demônio do ódio, Laços Obscuros. No momento seguinte, várias patas surgiram do chão, envolvendo o corpo do rei tartaruga, impedindo a cabeça da cobra de se mexer. Usando a sua libertação de energia, Mark desferiu o golpe final no seu adversário. Ficou imediatamente mole nas patas que o seguravam, e o sistema relatou que o herói recebeu um núcleo de água real como recompensa por o ter morto. Mark também conseguiu finalmente atingir o nível 12. Durante todo este tempo, as tartarugas assistiram à batalha, e assim que o seu rei foi derrotado, viraram-se e começaram a nadar o mais longe possível daqui. Tendo criado um clone, Mark disse com um sorriso no rosto que agora é a altura de se livrar das pequenas coisas. Imediatamente depois disso, ele e o seu clone foram caçar tartarugas. Enquanto o herói alcançava as tartarugas velejadoras, o sistema informou que recebeu várias habilidades do rei das tartarugas: controlo da água e do gelo, bem como uma tempestade de gelo que dispara flechas, criando um tornado de gelo e neve. Graças a esta habilidade, que não só criou flechas mas também um tornado de gelo e neve, Mark conseguiu derrotar rapidamente as restantes tartarugas. Olhando para os cadáveres de tartarugas que flutuavam acima da sua cabeça, o rapaz sorriu contente, dizendo que este jogo tinha valido a pena, pois conseguiu adquirir uma habilidade bastante rara e mortífera. Enquanto Mark estava distraído com os seus pensamentos, um crocodilo, que já tinha domesticado à força, nadou até ele por trás. Quando o herói chamou a atenção para ele, sorriu conspiratoriamente e disse que as pedras de gelo não estavam longe daqui. Esperava sinceramente que se servisse este tipo, simplesmente o deixasse voltar para junto da sua mulher. Decidido a não perder mais tempo aqui, Mark sentou-se no crocodilo e dirigiu-se para as rochas. Durante todo este tempo,
As ações do nosso herói foram ativamente monitorizadas. A loira segurava um tablet nas mãos, e um leve sorriso tocou-lhe no rosto ao pensar que Mark parecia muito corajoso durante as batalhas, e seria ótimo se começassem um caso. Nesse momento, a sua amiga levantou os olhos dos outros recém-chegados e disse que era melhor Lillian não pensar em algo do gênero, porque as pessoas são muito fracas e não têm nenhuma capacidade inata especial. A rapariga tinha a certeza de que, mesmo que este rapaz atingisse o nível perfeito, ainda não seria capaz de sobreviver à grande guerra de 10.000 mundos, muito menos de os enfrentar. Voltando a sua atenção para o grande ecrã, Mina percebeu que os recursos da aldeia de Mark tinham aumentado significativamente, o que significava que a dificuldade tinha aumentado proporcionalmente, pelo que seria bastante difícil para este rapaz completar a missão. Tirando a tábua das mãos de Lillian, esta disse que o mais difícil não era recolher todos os núcleos dos reis, mas sim a batalha final na encosta do dragão. Entretanto, Mark obteve o cristal de gelo de que necessitava, e saindo do lago, mudou-se para outra zona. Aí conseguiu subjugar uma enorme águia e subir para as suas costas. Movendo-se nas costas da ave, Mark examinou a avaliação dos habitantes da sua aldeia. O primeiro lugar ainda lhe pertencia, que estava no 12º nível, enquanto a maioria dos outros só tinha atingido o 8º nível. Depois de estudar a lista de pessoas incluídas no topo, percebeu que ali tinham aparecido novos nomes. Ficou imediatamente interessado no que tinham de fazer para subir tão rapidamente. Quando chegou uma mensagem no chat de que alguém estava pronto para trocar 10 peças da arma de um recém-chegado por um cristal de energia, Mark ficou perplexo, nem sequer suspeitou que estes cristais se tornariam tão procurados. Uma compreensão repentina atingiu-o. O Mark descobriu o motivo pelo qual aqueles tipos do topo conseguiram subir tão rapidamente. Sabia que se doasse a arma de um novato, poderia ganhar 2 pontos de contribuição. O custo de um cristal de energia é igual a 10 pontos. Os dois perceberam imediatamente o que era e começaram a vender estes cristais ao preço de 10 unidades de armas para principiantes cada. Assim, ao realizarem tal aventura, permanecem no azul durante 10 pontos de contribuição, e depois trocam-nos por cristais de energia e absorvem-nos. Tendo isto em mente, Mark chegou à conclusão de que as armas para principiantes são o recurso mais comum aqui, pelo que será bastante fácil para os residentes conseguirem cristais e subirem de nível, caso em que as suas hipóteses de derrotar o Justiceiro aumentarão significativamente. Um grito subitamente assustado ouvido nas proximidades atraiu a atenção do nosso herói. Um grupo de rapazes envolvidos em roubos atacou uma rapariga solitária, levando todas as suas coisas. Quando um dos rapazes a empurrou para o chão, a Erika gritou e lembrou-lhes que tinham prometido deixá-la ir, se ela lhes desse todas as suas coisas. Mas disseram-lhe que era muito ingênuo da sua parte acreditar nas palavras de estranhos. Após o que as mãos do rapaz se estenderam lentamente para ela. Porém, no momento seguinte, os olhos da rapariga arregalaram-se de surpresa. Já não havia qualquer vestígio do rapaz a pairar sobre ela um momento antes. Dando ao grupo de ladrões um olhar assassino, disse com desprezo na voz que não mereciam viver neste mundo. Mark percebeu que este tipo de coisas não podia ser evitado, pois neste mundo cruel todos estão numa corrida constante e interminável. Algumas pessoas seguem as regras estabelecidas e seguem em frente. No entanto, há quem esteja apenas à espera da oportunidade de enganar ou prejudicar os outros. Por isso, Mark decidiu tornar-se mais forte para evitar que isso acontecesse no Dragon Pool. Mark lidou com aqueles ladrões e ajudou a rapariga dando-lhe boleia até a aldeia. Ajudando-a a descer da águia, pediu-lhe que avisasse todos para terem cuidado com estes tipos. Imediatamente depois disso, subiu para a águia e voou para longe. Passando pela aldeia, o herói pensou que imediatamente após aumentar o nível da aldeia, precisaria de se familiarizar mais com os poderes do chefe da aldeia. O incidente de hoje deixou-o muito irritado. Pretendia garantir que no futuro tais pessoas fossem responsabilizadas pelas suas ações e vivessem a temer pelas suas vidas. Assim que Mark chegou ao local que precisava, saltou da águia. Demorou alguns segundos a alcançar a superfície sólida do solo, aterrando perfeitamente. Levantando-se, ativou imediatamente o olho da verdadeira visão, olhando para a clareira repleta de muitas flores predadoras que se alimentavam de pessoas, embora tivessem apenas 24 estrelas de poder, podiam causar fortes alucinações, o que as tornava mais perigosas. Tirando a espada e criando pontas de ferro, Mark sorriu e disse com expectativa que muito em breve estas flores estariam prontas. No momento seguinte correu em direção às flores canibais. Atacou ativamente as flores, cortando-lhes os caules. De repente, os cepos começaram a mexer-se, pedindo ajuda a outras flores. As suas vozes eram demasiado altas e quase ensurdeceram o nosso herói. Congelou no lugar, tapando o ouvido com a mão livre para de alguma forma se isolar dos gritos de partir o coração.
A dada altura, os caules das flores tornaram-se extraordinariamente grossos, e muitos dentes afiados apareceram nos botões. Todos eles se uniram na intenção de matar Mark. Um momento depois, as flores atacaram simultaneamente o tipo que ousou perturbar a sua paz. Mark viu-se dentro de uma espessa nuvem de fumo rosa. Sentindo uma sensação de ardor na palma da mão, olhou para a mão e viu ali uma queimadura grave. Percebendo que se tratava de uma nuvem venenosa, o herói emergiu imediatamente dali. Assim que esta nuvem venenosa desapareceu, Mark viu que as flores conseguiram recuperar durante esse tempo. Mas isso não prejudicou a confiança do herói nas suas capacidades. No momento seguinte, rapidamente correu para a batalha novamente. No entanto, assim que as flores se aperceberam da aproximação do rapaz, algo que não poderia ter previsto passou. Com gritos assustados, as plantas fugiram dele, tentando salvar-lhes a vida. Mark gelou no lugar, olhando perplexo para as plantas em retirada. O herói não iria perder as suas presas, pelo que rapidamente os alcançou e atacou, envolvendo a espada em chamas infernais, o que não lhes permitiria regenerar-se. Erguendo a espada acima da cabeça para o próximo ataque, disse com satisfação que, ao matá-los, poderia obter cerca de 100.000 unidades de energia e mais de 20 pontos de estatísticas. As flores gelaram de horror, não tinham nada a opor a este tipo. No momento seguinte, Mark espetou a espada na boca de uma das flores. Demorou apenas 1 minuto a lidar com todas as flores canibais, graças aos OS pontos que recebeu. A sua força atingiu as 87 estrelas. Apercebendo-se de um túnel na montanha à sua frente, Mark entrou sem hesitar. Depois de caminhar alguns passos, gelou. As abelhas repararam no seu aspecto e correram na sua direção, ativando o olho da verdadeira visão. Olhando para as abelhas que o rodeavam, o herói sorriu, pensando que estava na altura de testar as suas novas capacidades. No momento seguinte, concentrou o poder na sua mão e uma poderosa corrente de chamas envolveu-o, avançando para o céu. Alguns momentos depois, as nuvens começaram a mover-se, formando uma espécie de remoinho. As abelhas repararam como o céu escureceu repentinamente e o ar ficou mais frio. No momento seguinte, a neve caiu do céu, seguida de muitas flechas afiadas de gelo. Mark sorriu satisfeito. Mal podia esperar para ver o que a habilidade de 4º nível Tempestade de Gelo poderia fazer. Sentindo o perigo, as abelhas começaram a correr para os lados, mas não conseguiram evitar a morte. A cada abelha morta, Mark recebia cada vez mais pontos de experiência, aproximando-se do cobiçado novo nível. Quando todas as abelhas estavam no chão, o sistema informava que tinha atingido o 13º nível. Mark olhou em redor com cuidado, tentando localizar os adversários sobreviventes. Mas fez-se um silêncio mortal em redor, e todas as abelhas foram enterradas sob flocos de neve brancos, formando montes de neve. Mark soltou um suspiro descontraído. As capacidades do talento que utilizou surpreenderam-no muito. Não esperava que mais de 1000 abelhas enxameassem em alguns momentos. Voltando a sua atenção para a árvore à sua frente, Mark disse com segurança que agora era a sua vez de aceitar o seu destino. Usando o olho da verdadeira visão, aprendeu que sob o disfarce de uma árvore vulgar, estava escondida uma bruxa de uma árvore seca, cujo poder era igual a 53 estrelas. A bruxa reagiu às palavras de Mark e decidiu que já não adiantava esconder-se. Alguns momentos depois, à sua frente estava uma rapariga vestida com um vestido de árvore, e os seus longos caracóis cobertos de espinhos flutuavam no ar. Com um sorriso no rosto, Ingrid contou que pela primeira vez em 100 anos, apareceu alguém que se atreveu a entrar na Zona Proibida, período em que já tinha sentido falta do sabor do sangue humano. Mark olhou com cautela para a bruxa que tinha à sua frente. No momento seguinte, flores canibais apareceram debaixo dos montes de neve mesmo à sua frente. Seguindo-os, os ninhos das abelhas também começaram a mover-se. Explodindo, muitas abelhas voaram para fora das colmeias, uma após outra. Entre eles estava uma abelha de guarda, que era muito mais perigosa e mais forte do que as outras. Mark fez uma pose descontraída e, sorrindo satisfeito, disse que chegaram mesmo a tempo. No momento seguinte, ativou a capacidade de subjugar a consciência. Imediatamente depois disso, as abelhas que ele tinha matado abriram os olhos, que brilharam com uma luz vermelha. Subiram lentamente no ar, protegendo o seu mestre. Não foi difícil para a abelha guardiã romper a parede de abelhas controladas por Mark. Rasgou os seus corpos ao meio com facilidade, mas o herói ainda se manteve calmo. Correndo em direção ao tipo a alta velocidade, o guarda reparou tarde em pequenas abelhas a rastejar até ele pela lateral. Eles agarraram-se instantaneamente ao seu corpo. No momento seguinte houve uma explosão, e o sistema informou o alegre Mark que tinha morto com sucesso um animal demoníaco de nível 15 e recebido geleia real dourada. Sem desviar o olhar do céu, de onde caíam cadáveres de abelhas, disse com um sorriso de satisfação no rosto que tinha feito um pouco de batota, porque um bando de abelhas comuns nunca conseguiria resistir às abelhas rainhas. Várias outras explosões foram ouvidas no céu. Voltando-se para Ingrid,
Mark explicou que usou a capacidade de controlar feras para ativar o fogo do inferno colocado nos seus corpos e forçá-los a lutar ao seu lado. A bruxa perguntou perplexa como é que ele tinha conseguido dominar duas habilidades completamente opostas, o fogo e o gelo. Mark ignorou a pergunta, continuando a explicar que assim que a abelha atinge o seu alvo, ativa o fogo do inferno e a abelha explode. Começou lentamente a aproximar-se da bruxa, envolvendo a sua espada em chamas azuis. A dada altura, ele simplesmente desapareceu da vista de Ingrid. Saltou de surpresa quando o herói apareceu à sua frente com uma espada erguida acima da cabeça. A bruxa escondeu-se instantaneamente atrás do seu cabelo, que era forte o suficiente para resistir ao golpe de Mark. Mas ela subestimou demasiado o nosso herói, e bastava um golpe da sua espada para ele lhe cortar a defesa. A bruxa gritou de horror, não conseguia acreditar que aquilo fosse realmente possível. Recuperando rapidamente a compostura, Ingrid olhou para Mark, que se aproximava dela novamente. A bruxa tentou atacá-lo com o cabelo, mas ele voltou a cortá-lo facilmente. De repente, ela percebeu que a sua regeneração não estava a funcionar porque o seu cabelo já deveria ter crescido novamente. Mas isso não estava a acontecer. Ingrid decidiu que não tinha outra alternativa senão usar a técnica proibida para sobreviver, mesmo que isso lhe custasse caro. No momento seguinte, as videiras roxas começaram a emergir da superfície. Correram imediatamente em direção a Mark, cercando-o. O herói ficou cauteloso e apertou ainda mais o punho da espada. De repente, as videiras fecharam-se, formando um casulo em redor de Mark. Olhou em redor perplexo, sem compreender completamente o que estava a acontecer aqui. Alguns momentos depois, sentiu-se fraco por todo o corpo, e olhando para as mãos, percebeu com horror que estava a envelhecer a um ritmo incrível. Mark tapou imediatamente a boca e o nariz com a palma da mão, tentando inalar menos ar tóxico. Ele compreendeu perfeitamente o plano da bruxa. Ela decidiu que, como não o podia derrotar numa luta justa, a melhor opção seria sugar a sua energia vital e fazê-lo morrer de velhice. Ele não ia deixar que a sua vida fosse tirada tão facilmente, por isso ativou a regeneração. Quando o seu corpo estava apenas a meio do caminho de volta ao normal, Mark percebeu que, devido aos vapores tóxicos que o rodeavam, a regeneração não conseguia lidar totalmente com o veneno. Teve a ideia de usar o fogo porque os monstros das árvores são menos resistentes a ele. De repente, o fogo que criou entrou no corpo de Mark pelos ouvidos. Tendo penetrado no sangue, a chama revelou imediatamente locais onde a acumulação de veneno era muito grande. Quando o fogo e o veneno começaram a lutar, Mark caiu de joelhos, sentindo o sangue começar a ferver-lhe nas veias. A chama do herói demorou alguns momentos a absorver o veneno. Mark sentiu imediatamente alívio e tossiu o sangue venenoso que lhe saiu do corpo. Sem perder tempo, Mark destruiu o casulo que o rodeava. Ingrid assistiu horrorizada ao herói escapar da sua armadilha mortal. Limpando o sangue dos lábios, Mark sorriu, dizendo isto mais um pouco e teria mesmo morrido ali. No momento seguinte, uma chama azul apareceu no seu punho. Ingrid percebeu que não tinha mais nada para se opor a este rapaz e caiu de joelhos à frente dele. Mark olhou para a bruxa à sua frente perplexo. Começou a implorar por misericórdia, dizendo que era apenas uma jovem árvore infeliz que tinha passado 100 anos sozinha, e por isso, era muito ignorante com ele. Disse ainda que anteriormente as pessoas vinham ter com ela na esperança de obter o núcleo real, mas estava pronta para o entregar assim mesmo, se ao menos ele a poupasse. Mark olhou para a bruxa incrédulo. Algo o alarmava, mas não conseguia perceber o que. Alguns momentos depois, o núcleo de que ela falou anteriormente materializou-se na sua mão. Ingrid esperava desesperadamente conseguir acalmar a vigilância deste rapaz para ganhar tempo e ressuscitar os seus filhos. Além disso, segundo os seus cálculos, Mark já não deveria ter forças para lhe resistir. Estendendo a palma da mão aberta, ela disse que também tinha um ovo de fênix de fogo de nível 5. Assim que a bruxa disse isto, o seu núcleo desapareceu. No momento seguinte, um enorme ovo de fênix apareceu no seu lugar. Ela fez uma vênia ao nosso herói, apresentando este ovo como o seu presente. O rosto da bruxa contorceu-se de horror quando Mark lhe perguntou se o estava a tomar por idiota. Apontou para trás, para onde os troncos verdes das flores devoradoras de gente se moviam lentamente pela neve. Estas flores chegaram quase perto dele. Olhando para eles, o herói admitiu que a princípio não percebeu o que a bruxa estava a fazer. Mas com o tempo, o som atrás dele tornou-se tão alto que foi difícil para ele fingir que não o ouviu. No momento seguinte, a poderosa chama de Mark explodiu, enchendo a maior parte do espaço circundante. A flor devoradora de homens foi destruída num instante. Apontando a lâmina da sua espada à bruxa, o herói disse desapontado que esperava que, estando no nível 16, Ingrid tivesse mais habilidades especiais, mas enganou-se. Quando ela se quis opor, Mark cortou-lhe a cabeça sem a menor hesitação. Imediatamente a seguir, apareceu uma janela do sistema, informando que por matar a bruxa da árvore murcha, recebeu 1000 pontos de experiência e um baú de prata. Conseguiu também adquirir um novo talento de nível C, a sinergia dos 6 sentidos.
Imediatamente após isto, o sistema informou que, devido à presença de 2 talentos idênticos, foi melhorado para o Rank B. Devido a isto, Mark pode agora criar 2 clones, e não um, e a capacidade de controlar animais também foi melhorada para o 4º nível. Mark olhou para o ovo de fênix com um sorriso de satisfação, pensando que um camarada de armas não o iria incomodar. Alguns minutos depois, o herói mergulhou em meditação, alimentando o ovo com a sua força vital para que chocasse mais depressa. Quando Mark sentiu a absorção de energia do ovo diminuir, decidiu que isso era suficiente. Saindo da meditação, o herói sorriu satisfeito. No momento seguinte, um brilho dourado envolveu o ovo, após o qual se ouviu um ligeiro estalar da casca. Assim que o brilho parou, um lindo filhote de fênix espreitou para fora do ovo. O Mark não resistiu a abraçar um animal tão fofo. No entanto, a própria rapariga achou as ações do rapaz desagradáveis e começou a irritá-lo bastante. No momento seguinte, destruiu os restos do seu ovo, libertando o seu poder. Devido a um poderoso fluxo de energia, Mark foi atirado para o lado, e uma projeção de uma fênix adulta subiu ao céu, emitindo um grito ensurdecedor. O herói espantado sorriu, pensando que o ditado é pequeno e ousado é muito apropriado agora. Com a ajuda do olho aprendeu que o poder de combate da cria era de 50 estrelas. Também tinha talentos como Lei de Fogo, Sangue Divino dos Antepassados, Chama Dourada dos Céus Ardentes. Olhando para a rapariga que tinha à sua frente, Mark adivinhou que se também usasse a capacidade de sinergia dos 6 sentidos espiritismo, então o poder de combate da Fênix aumentaria em 60% e a força seria igual a 80 estrelas. Levantando-se, o herói começou a sacudir a roupa. De repente a rapariga aproximou-se dele e sentou-se no seu ombro. Sorrindo, Mark disse que a partir de agora se chamaria Faye. A rapariga gostou do nome, e ele cantou alegremente, permitindo que o rapaz o acariciasse. No momento seguinte, o herói utilizou a habilidade do espiritismo, estabelecendo uma profunda ligação entre ele e a cria. Graças ao facto de ter sido criado pelo espírito e os laços familiares terem sido estabelecidos com sangue, o sistema informou que tudo correu bem, e agora a cria tornou-se o seu protetor espiritual da besta. Mark observou a alegre fênix a circular à sua volta com um sorriso no rosto. De repente, Faye parou e chamou o seu mestre. Graças à sinergia, o herói conseguiu facilmente compreender o que a rapariga lhe estava a dizer. Ainda a sorrir, Mark perguntou o que se tinha passado. Quando Faye respondeu que estava com muita fome, o herói ficou estupefacto. Só agora percebeu que a partir de agora precisava de cuidar da alimentação do seu animal de estimação. Recuperando a compostura, perguntou se Faye come carne animal ou humana. Tendo descoberto tudo, saíram daquela zona, em direção a um local mais perigoso. Mark conseguiu subjugar o dragão, no qual ele e a cria viajaram. Suspirando pesadamente, Mark questionou-se sobre o que dar de comer ao seu animal de estimação. Devido ao facto do herói estar a pensar em voz alta, Faye ouviu tudo na perfeição, e estirando orgulhosamente o peito para a frente, disse que não era um animal selvagem comum, mas sim um animal sagrado, pelo que outros animais não eram páreo para ele. O herói não teve outra alternativa senão concordar com as suas palavras. Quando um dos vulcões sobre os quais sobrevoavam explodiu de repente, o dragão estremeceu. Mark franziu o sobrolho, olhando para baixo, percebeu que tinham chegado à montanha fogo do inferno. Olhou atentamente para o vulcão em erupção com lava a escorrer por ele. Embaixo, quase no sopé do vulcão, espíritos ígneos surgiram da lava. Mark olhou surpreendido para os espíritos, porque nunca os tinha encontrado antes. Perdido em pensamentos, apercebeu-se do desaparecimento de Faye tarde demais. Ao mesmo tempo, o alegre filhote, vendo o espírito, correu imediatamente para se banquetear com tal presa. Voando a alta velocidade entre os espíritos do fogo, Faye perfurou facilmente os seus corpos com a sua carcaça. Alguns momentos depois parou, gritando satisfeito que estava delicioso. O cachorro decidiu não se ficar por aqui e começou a inspirar ativamente. Por causa disso, os espíritos escondidos na lava começaram também a ser atraídos pela fada. Olhando para isto, Mark notou com satisfação que o seu animal de estimação acabou por ser muito mais forte do que estes espíritos, e a sua intervenção não seria necessária. No momento seguinte saltou do dragão. Quando aterrou na plataforma de pedra, o sistema informou que tinha recebido um voucher espiritual. Mark materializou imediatamente o item recebido. Assim que teve algumas cartas de espírito na mão, o sistema explicou que poderiam ser utilizadas para ganhar pontos de prestígio. Mark ficou feliz por ter conseguido tal item, porque se atingir um determinado número de pontos de prestígio, pode obter um título, que por sua vez pode ser trocado por pontos de estatísticas. Utilizou imediatamente as cartas que recebeu, e também assumiu que, graças à fada, iria receber mais dessas cartas. O herói planeou usá-los para ajudar os habitantes da sua aldeia a subir de nível o mais rapidamente possível. Um som ouvido ao lado distraiu Mark dos seus pensamentos e trouxe-o de volta à realidade. Olhando em frente, viu o seu feliz animal de estimação,
que voou até ele, aproveitando a caçada. Quando a fada foi envolta num brilho dourado, o sistema informou-o que tinha atingido o segundo nível e o seu poder tinha aumentado para 60 estrelas. No mesmo instante, os espíritos do fogo, um após outro, começaram a saltar da lava, elevando-se no ar. Começaram a fundir-se, formando uma esfera de fogo. Alguns momentos depois, a lava subiu subitamente, engolindo a esfera de fogo criada pelos espíritos. Quando o pilar de lava começou a esgotar-se, um enorme espírito de fogo de vários metros emergiu dele. O sistema informou Mark que era um rei espiritual do fogo de nível 16. Tendo descoberto os inimigos, o rei preparou-se imediatamente para atacar. Fei reagiu imediatamente e voou em direção ao espírito. No momento seguinte, colidiram um com o outro. Mark ficou calmamente de lado porque percebeu que o espírito de 52 estrelas não era rival do seu animal de estimação, pelo que, para não perder tempo, decidiu verificar a situação no Lago do Dragão. Depois de estudar a lista de classificação, Mark ficou satisfeito porque várias pessoas já tinham atingido o 10º nível, e soube também que existiam agora 95 casas de primeiro nível na aldeia. De repente chegou ao chat uma mensagem sobre a troca. Após ler o seu conteúdo, o herói ficou surpreendido. Foi-lhe oferecido trocar 3 itens de 3º nível pela sua espada. Ao mesmo tempo, Fei circulava em redor do Rei Espírito do Fogo. Quando o espírito o atacou mais uma vez, Fei evitou habilmente o golpe destrutivo. Mark não prestou atenção à batalha. Criou uma cúpula protetora e comunicou com Nicholas, que lhe ofereceu uma troca. O rapaz disse que, embora os artigos que ofereceu fossem de 3º nível, provavelmente devido à contaminação a sua classificação foi reduzida, pelo que a sua verdadeira classificação pode ser a 2ª. Mark pensou nas suas palavras. Depois de observar as características dos artigos que lhe foram oferecidos, viu que cada pulseira, bem como as braçadeiras, acrescentavam 30 pontos à força e 10 pontos à agilidade, e também davam 100% de resistência à escuridão. Os olhos de Mark brilharam de satisfação. Estes eram exatamente os artigos de que precisava, por isso concordou com a troca sem hesitar. Assim que os itens foram obtidos, usou o seu talento de extração para os limpar da contaminação. Assim que as pulseiras foram limpas, Mark colocou-as nas suas mãos, e o sistema informou que foram adicionados 60 pontos à força, 20 à agilidade e 100% à resistência à escuridão. Depois de colocar as braçadeiras, o herói recebeu mais 60 pontos de defesa e mais 50 pontos de saúde. Depois de examinar cuidadosamente as pulseiras e as braçadeiras, Mark percebeu que estas eram as coisas perdidas do Mensageiro da Luz, e sugeriu que algumas informações sobre a missão poderiam estar escondidas nelas. Não teve tempo de verificar a sua suposição porque uma janela do sistema apareceu de repente. O sistema informou que o número de casas de primeiro nível na aldeia Dragonpool atingiu 100, e todas as condições para aumentar os níveis da aldeia também foram cumpridas. E foi também indicado que o aumento do nível foi realizado apenas a partir da casa do chefe. Após ler estas informações, Mark chamou o seu animal de estimação, dizendo que devia apressar-se. Imediatamente depois disso, o olhar de Ferry tornou-se mais sério e o seu corpo foi engolido pelas chamas. Correu em direção ao rei espiritual, com a intenção de acabar com ele de uma só vez. O rei não conseguiu acompanhar o inimigo que acelerava repentinamente e falhou um golpe na cabeça, o que se tornou crítico para ele. Tendo derrotado o inimigo, Fei mudou a sua trajetória e seguiu em direção a Mark. Ignorou completamente os pequenos espíritos do fogo que caíam na lava, cuja fusão foi destruída. Apercebendo-se do seu mestre à frente, esperando-o calmamente, Fei sorriu satisfeito. O seu ataque não conseguiu destruir completamente o rei espiritual. Monitorizou de perto os movimentos de Ferry. Encontrando o momento certo, a enorme mão do rei ergueu-se. Correu diretamente atrás da Fênix, tentando apanhá-la. Mark apercebeu-se do aparecimento de uma mão enorme atrás do seu animal de estimação e chamou a fada, alertando para o perigo. Percebeu que o inimigo não era assim tão simples, por isso decidiu intervir e ajudar. Movendo-se instantaneamente em direção a Ferry, usou a habilidade Tempestade de Gelo. Embora este ataque não tenha conseguido destruir o inimigo, Mark conseguiu ganhar tempo. Quando o ataque parou, o Rei dos Espíritos descobriu que o herói e o seu animal de estimação já não estavam aqui. Interessou-se por este rapaz que conseguiu obter o título de Rei do Imperador Novato em tão pouco tempo. Entretanto, uma coluna de luz branca apareceu por cima da casa do chefe. Encontrando-se em casa, ainda sem ultrapassar o sucedido, Mark disse que se não fosse a função de movimento, poderiam ter morrido ali. Decidido a não perder tempo, acedeu de imediato à janela do sistema. Quando o botão Level Up apareceu à sua frente, Mark clicou imediatamente nele. Assim que o fez, a sua casa começou a mudar. As mudanças começaram a ocorrer não só na sua casa, mas em todas as outras casas do primeiro nível. Depois de todas as alterações terem sido feitas, o sistema informou que a aldeia de Dragonpool foi promovida do nível 0 para o nível 1. Imediatamente depois disto, uma esfera azul apareceu no céu.
e o sistema explicou que todos os aldeões receberiam uma bênção do céu e 50 pontos de estatísticas. Mark sorriu satisfeito ao saber que, como presidente da Câmara, para além da bênção do céu, receberia 100 pontos de estatísticas. Poucos momentos depois, muitos raios desceram da esfera azul. Uma vez abaixo deles, os moradores receberam a bênção que lhes foi prometida. E o sistema também informou que agora, ao atualizar uma casa para o terceiro nível, pode obter 100 pontos. Poucas horas depois, o sol pôs-se e deu lugar à lua, e uma espessa neblina abateu-se sobre o lago que a nossa personagem principal tinha visitado recentemente. De repente, ouviu-se um barulho na escuridão, e o topo rosado da cabeça de Albert apareceu na coluna de água. Nadando até a costa, com uma expressão de satisfação no rosto, mostrou ao bispo que o esperava, as pedras de gelo extraídas, e disse que agora só faltava melhorar a casa do chefe para o segundo nível para subir de nível da aldeia. Bishop apoiou-o, dizendo que a sua aldeia é a mais forte entre eles e que certamente ficarão em primeiro lugar. Após as suas palavras, Albert pressionou os cristais contra si próprio, e o seu rosto assumiu uma expressão de alívio. No entanto, este idílio foi interrompido por uma mensagem do sistema, que informava que a aldeia de Dragonpool foi a primeira a atingir o primeiro nível. Ao mesmo tempo, Mark sentou-se confortavelmente no sofá da sua casa e estudou a janela do sistema à sua frente, onde estavam listados os recursos necessários para atualizar a sua casa para o terceiro nível. Tirando um rebento de bambu do seu anel espacial, notou com satisfação que tinha tudo o que precisava para elevar o nível da casa. Decidiu não demorar e começou a melhorar a sua casa. Logo a seguir, a área da casa aumentou significativamente, e em vez de madeira foi decorada com tijolo. Quando surgiram novos quartos no interior, Mark e o seu animal de estimação começaram imediatamente a explorá-los, descobrindo uma cozinha espaçosa, com os olhos iluminados de alegria. Quando o herói descobriu um quarto com uma cama macia, a sua alegria não teve limites. Além disso, apareceu também uma casa de banho em sua casa. Acedendo à janela do sistema, viu que faltavam 4 dias para o final do teste para os recém-chegados, e se não conseguissem elevar a aldeia ao terceiro nível e receber uma recompensa, poderiam até esquecer-se de derrotar o castigador. De repente, um robô materializou-se na janela do sistema e disse que era funcionário de suporte e que responderia a qualquer dúvida. Parando perto de Faye, o robô informou Mark que tinha a hipótese de duplicar as suas recompensas. O herói olhou-o perplexo e perguntou-lhe o que significava. O robô explicou que Mark poderia duplicar a dificuldade da tarefa e receber uma recompensa dupla pela vitória, caso em que o chefe da aldeia receberia 2.000 pontos e os aldeões receberiam 1.000. Dito isto, o robô transformou-se num cronômetro, dizendo que o herói tem 10 minutos para pensar. Mark considerou cuidadosamente a oportunidade que lhe foi oferecida. Lembrou-se que no segundo nível, a aldeia poderia criar um altar de um guarda que ajudasse na batalha com o castigador, mas estava muito preocupado com o facto de a lista de materiais necessários para criar o altar ser desconhecida. Mac compreendeu que, se demorasse 1 ou 2 dias, não sobraria tempo para melhorar a aldeia para o terceiro nível. Mas por outro lado, esta é a oportunidade certa para se tornar mais forte, e depois nem terá de se preocupar com a batalha com o castigador. O mesmo cronômetro apareceu acima da aldeia através do robô. Mark partilhou os seus pensamentos com outros moradores. Responderam unanimemente que o que quer que o seu chefe decida, assim será. E eles seguirão. Aceitando a resposta, Mark concordou com a proposta do robô. Assim que disse isto, o cronômetro parou. Depois disso, o sistema informou que a partir de agora, ao atingir cada novo nível da aldeia, as recompensas recebidas seriam duplicadas. Foram também feitas alterações nas condições para atingir o segundo nível. A população deve ser superior a 1.000 pessoas. A casa do chefe deve ser elevada para o terceiro nível. O número de casas no primeiro nível deve ultrapassar as 400. E deve haver também mais de 40 recém-chegados ao 10º nível. Assim que o sistema reportou estas condições, todos ficaram horrorizados. Tudo isto lhes parecia inatingível, principalmente o número de habitantes, que agora somava apenas 930 pessoas, em vez dos 1.000 exigidos. Houve um verdadeiro pânico na clareira. Percebendo esta reação dos aldeões, Mark interveio e disse-lhes para não se preocuparem com isso porque estava a trabalhar numa missão de Rank C para abrir o mapa, após a conclusão da qual seria capaz de sair para um mundo mais amplo e trazer mais pessoas. O robô acrescentou que após completarem esta tarefa, terão a oportunidade de encontrar o Templo das 1000 Aparições, onde poderão utilizar o portal IE até a aldeia recém-chegada selecionada e recrutar residentes para lá. Ao ouvirem isto, todos os habitantes se alegraram, pois voltaram a ter esperança. Acalmando-os, Mark disse que faria todos os esforços para garantir que a sua aldeia resistisse ao castigador. De seguida, sugeriu dividir novamente o trabalho entre todos para poupar tempo, como fizeram da última vez. Gritos de aprovação foram ouvidos em resposta.
Poucos momentos depois, o sistema informou que Mark tinha aberto um sistema de vigilância para os residentes e poderia descobrir a localização de qualquer um deles, a qualquer momento que lhe fosse conveniente. Foi também ativado um sistema de comandos de voz, que pode ser dado aos moradores a qualquer momento. O herói, por sua vez, disse que melhorar as casas do primeiro e segundo níveis exige muita madeira e pedra, pelo que a partir de agora todos os que estiverem abaixo do 10º estarão empenhados em cortar madeira e extrair pedras. De seguida, citou os 10 primeiros classificados do ranking e disse que precisam de IR para a parte oeste das pastagens da Montanha das Formigas e levar minério de ferro para lá. Disse aos restantes para tentarem alcançar o nível 10 o mais rápido possível. Após distribuir as tarefas, Mark disse que colocou no canal de troca as pedras de gelo de segundo nível necessárias para melhorar as cabanas, para que qualquer pessoa as possa trocar. Disse que deveriam alcançar o segundo nível dentro de 2 dias, independentemente do que acontecesse. Em resposta, foi possível ouvir moradores a gritar que fariam tudo o que fosse possível. Depois disso, Mark desligou a transmissão e materializou os baús de tesouro que tinha recebido anteriormente, pensando que para derrotar o Rei dos Espíritos do Fogo, precisava de melhorar o seu equipamento. Com as cartas de transformação acumuladas e um grande número de baús, ele poderá combiná-las e obter itens de nível superior. Quando ativou as cartas, toda a casa de Mark se encheu de um brilho azul brilhante. O sistema informou que a transformação foi bem sucedida, e o herói recebeu 2 baús de tesouro dourados, usando o cartão de transformação neles e recebendo um baú de ouro branco. Ao abri-lo, Mark recebeu um item de primeiro nível, uma lâmina da noite profunda, que acrescenta mais 300 pontos para o ataque, mais 100 para a força, mais 130% para a velocidade de ataque, mais 100 para a defesa e mais 100% para a probabilidade de um golpe crítico. Pegando na espada com as mãos, o herói tinha a certeza de que esta lâmina se tornaria uma excelente ajudante para ele. Decidido a não perder tempo, Mark decidiu ir ter com o Rei dos Espíritos do Fogo. O robô informou que a função de teletransporte tinha sido ativada. O teletransporte deveria levar Mark ao mesmo lugar onde estava antes, ou melhor, a Montanha de Fogo do Inferno. De repente, um brilho intenso de um portal apareceu no ar. Mark deu um passo em frente e o seu pé tocou na superfície dura da boca do vulcão. Quando olhou para baixo, o seu rosto mostrava perplexidade, mas Fei, pelo contrário, parecia interessado. Na cratera de um vulcão, mesmo no meio da lava, desabrochou uma flor invulgar. Usando o olho da verdadeira visão, o herói ficou a saber que este é o Lótus da Chama Furiosa, que aparece após a morte da Fênix, cujo sangue e espírito estão derretidos. De repente, gritos ouvidos ao lado atraíram a atenção de Mark. Virou-se e viu um rapazinho na cratera de um vulcão próximo que lhe atraiu a atenção. Sem tirar os olhos dele, o herói perguntou ao menino quem era. Com a ajuda do olho já viu que esta criança tinha o 18º nível e 99 estrelas. Foi também determinado que tinha um corpo imortal. O rapaz pareceu surpreendido com a pergunta de Mark. No momento seguinte, a surpresa deu lugar a um sorriso satisfeito, e andando pelo respiradouro, Nathan disse que o cachorro era muito frágil, bastava beliscá-lo, e ele morria. Então os membros do clã acusaram-no de não conseguir criar uma menina digna. Depois, com uma expressão terrivelmente satisfeita, acrescentou que quando outros membros do clã decidiram executá-lo, foi ele quem deu o primeiro passo e os matou a todos. No momento seguinte o rapaz virou-se, dizendo que mais tarde os céus lhe disseram que não adiantava apenas vaguear pelo mundo e permitiram que ficasse aqui, e também o nomeou Rei do Fogo. Dito isto, cruzou a distância que o separava de Mark num salto, aproximando-se dele surpreendido, o herói recuou de Nathan. Mark ficou surpreendido com a velocidade monstruosa do Rei do Fogo que estava à sua frente. Tendo recuperado a compostura, o herói brandiu a sua lâmina, atacando Nathan, mas este saltou facilmente para trás. Afastando-se de Mark, Nathan pediu desculpa e admitiu trocista que não pensava que pudesse assustar tanto uma pessoa do pequeno xiliocosmo. Mark perguntou confuso o que as suas palavras significavam. Lembrou-se que já tinha conhecido um adversário que era do mundo intermédio, e sugeriu que o universo estava dividido em mundos grandes, médios e pequenos. Esperando pela resposta de Nathan, assumiu uma postura defensiva, mas não teve pressa em revelar todas as suas cartas e respondeu que Mark ainda não precisava de saber isso. Depois disso, decidiu agir e criou fogo na palma da mão. Imediatamente depois disso, dragões emergiram dos vulcões atrás dele. Graças ao olho da visão verdadeira, Mark aprendeu que estes eram dragões de vidro mutantes cujo poder era igual a 18 estrelas. Por ordem de Nathan, correram em direção ao nosso herói. Mark também não hesitou, e criou flechas de gelo, após o que disse com um sorriso que o Rei dos Espíritos do Fogo o subestimou muito. No momento seguinte, acenou com a mão. As flechas choveram imediatamente em direção aos dragões. Fei decidiu também não ficar à margem e avançou através da parede de flechas.
Ao repararem nele, os dragões soltaram um rugido aterrador. No momento seguinte, os seus corpos foram trespassados por flechas de gelo. Fei voou entre os dragões a alta velocidade, e evitando as flechas, cortou os seus corpos ao meio. Um dos dragões conseguiu aproximar-se de Mark e atacá-lo, libertando um poderoso fluxo de chamas da sua boca. Graças à proteção contra o fogo e o frio, este ataque não teria causado danos significativos, pelo que o herói nem pensou em evitá-lo. Em vez disso, saltou através do fogo e caiu na boca do dragão. Mark apertou ainda mais a lâmina antes de atacar. No momento seguinte, cortou as presas do dragão com um golpe. Nathan assistiu a isto com um sorriso sádico. Quando os dragões foram derrotados, ainda a sorrir, bateu com o punho na palma da mão. Ao criar um anel de fogo, Nathan disse que queria ver quão forte era o rei novato de nível 15. Mark gelou, observando a lava a subir e a começar a alcançar o anel de fogo que tinha sido criado. Alguns momentos depois, um enorme golem de fogo apareceu atrás de Nathan. O herói ficou visivelmente tenso, olhando para o novo adversário, e Fei escondeu-se atrás do seu mestre. Usando o olho da visão verdadeira, aprendeu que o poder de combate deste golem era igual a 100 estrelas. O golem concentrou o seu poder no punho, preparando-se para atacar. Nathan gritou bem alto que era melhor Mark preparar-se para morrer. No momento seguinte, o golem atacou. Vendo que o golpe do golem não poderia matar Mark, um sorriso antecipado apareceu no rosto do Rei do Fogo. Perguntou-se quanto tempo o herói poderia aguentar. No momento seguinte, o golem exerceu ainda mais força. Tentou esmagar Mark, que estava sob o seu punho. De repente, a superfície do vulcão em que o nosso herói se encontrava começou a rachar, incapaz de resistir ao enorme poder do golem. Quando desabou, Mark voou para trás, e o punho do golem embateu na superfície. Ao chegar ao solo, apoiado nas mãos, o herói conseguiu aterrar em segurança. Saltou imediatamente o mais longe possível. Mark gritou a Fairy que era muito perigoso aqui, e era melhor ele encontrar um lugar para se esconder. Mas o próprio herói decidiu que era necessário deter Nathan, pelo que o golem sob o seu controle deixaria de ser uma ameaça. No momento seguinte, correu em direção ao golem. Quando Mark se aproximou dele, atacou-o imediatamente. Mas o herói evitou o golpe e cortou o braço com a lâmina da lâmina. O golem de fogo agarrou imediatamente o ferido com a mão boa, ecoando os movimentos de Nathan. O dano causado foi transmitido ao Rei do Fogo, bloqueando a ferida com a palma da mão e tentando conter a forte hemorragia. Percebendo que Mark tinha desaparecido do seu campo de visão, virou-se bruscamente. O herói moveu-se atrás do golem, erguendo a lâmina para atacar. No entanto, agindo sob as ordens de Nathan, o golem foi mais rápido e atacou Mark primeiro. Foi lançado na lava. O herói conseguiu criar uma barreira protetora em forma de bolha, para que a lava não lhe causasse qualquer dano. Quando Fei voou até ele, disse que estava tudo bem e que devia voar rapidamente para um lugar seguro. Mark sorriu ao perceber que o golem e o Rei do Fogo estavam ligados. Por isso, se magoasse um, isso espalhar-se-ia para o outro. No momento seguinte, usou a habilidade Shadow Shackles. Numerosos braços apareceram de repente sob os pés de Nathan e rodearam-no. Não teve tempo de fazer nada antes de todo o seu corpo ser algemado por eles. Tal como Mark tinha previsto, o golem de fogo também foi imobilizado. O herói aproximou-se instantaneamente do seu adversário, apontando a lâmina para ele. Ele apenas sorriu, olhando diretamente para Mark. No momento seguinte, ouviu-se uma explosão no vulcão e a lava espirrou em todas as direções. Nathan conseguiu libertar-se dos laços das sombras e com irritação na voz disse que já começava a odiar Mark. Fei correu ansiosamente de um lado para o outro em busca do seu mestre. Aproveitando o momento antes de ser notado, o herói aproximou-se de Nathan e atacou. Analisando o combate, Mark percebeu que o corpo do seu adversário era incrivelmente forte porque conseguia conter o ataque com a lâmina com as suas próprias mãos. Era também incrivelmente forte no combate corpo a corpo. Por mais que Mark tentasse, não conseguia encontrar os pontos fracos de Nathan. Em vez disso, o Rei do Fogo parecia cada vez mais invencível. E agora, Nathan agarrou novamente a lâmina que lhe estava apontada com a mão nua. Os olhos de Mark arregalaram-se de surpresa quando puxou a lâmina na sua direção. Sem tirar os olhos do herói, Nathan disse que também iria gostar da mesma arma. No momento seguinte, as suas testas colidiram. Com um golpe forte, Mark foi projetado para o lado e bateu de costas contra uma parede de pedra. Sorrindo, Nathan disse que já tinha tocado o suficiente e que estava na hora de terminarem o dia, após o que levantou a mão. No mesmo instante, o céu ficou nublado, mudando a sua cor para vermelho. Nem sequer alguns segundos se passaram até que uma lança aparecesse de lá. Nathan pegou na lança, segurando-a pelo cabo. Agitando a arma sobre a cabeça, saltou da cratera do vulcão. Com um sorriso malicioso no rosto, o Rei do Fogo disse que Mark iria agora experimentar um verdadeiro inferno. Após estas palavras, correu em direção ao nosso herói. Mark conseguiu saltar para o lado quando foi atacado. Decidiu aproveitar o momento enquanto o seu adversário estava suspenso no ar e atacar. Quando Nathan se virou, os seus olhos arregalaram-se de horror porque viu muitas flechas a voar na sua direção. Um deles perfurou-o,
Ao aterrar, Nathan apertou a ferida no peito. Preparando-se para um novo ataque, Mark perguntou se esta era toda a força de uma criatura com 100 estrelas de classificação imperial em poder de combate. Nathan foi capaz de evitar o próximo ataque do herói. Sorrindo, disse que Mark era muito ingênuo. No momento seguinte, centenas de meteoritos caíram do céu. Saltando da boca do vulcão, Nathan disse que Mark se enganou ao avaliar o seu poder de combate em 100 estrelas do nível terrestre, se o poder de combate chega a 100, mas não passou no teste das artes marciais. Então isso é considerado apenas como o pico do nível humano. Mark pensou nas suas palavras. Nunca tinha ouvido falar do nível terrestre e do nível máximo humano, e assumiu que as suas palavras sobre a posição imperial tinham sido mal interpretadas por Nathan. Ao observar o inimigo que se aproximava, pensou que teria a oportunidade de extrair dele mais informações. Quando a lâmina da lança de Nathan quase alcançou o nosso herói, ele cobriu-se com a sua lâmina. O Rei do Fogo gritou que um verdadeiro mestre a nível terrestre seria capaz de o esmagar com uma mão, mesmo que o seu poder de combate fosse igual a 100 estrelas. À medida que a batalha avançava, Mark tentou de várias formas extrair respostas de Nathan às suas perguntas, mas rapidamente percebeu o plano do nosso herói e disse que nem sequer deveria sonhar em obter algumas informações dele. Desferindo outro golpe com a sua lança, o Rei do Fogo disse com um sorriso na cara que, a julgar pelo estado atual da aldeia do Lago do Dragão, mesmo que o herói conseguisse construir um altar guardião e tornar-se um mestre ao nível da Terra, ainda não seria capaz de salvar ninguém. Quando Mark falhou outro golpe e Nathan lhe infligiu um ferimento grave, sorriu e disse que nem precisas de esperar que o castigador apareça. Ele próprio destruirá o herói agora mesmo. Mark ajoelhou-se apoiado na sua lâmina. As palavras do inimigo lembraram-no que precisava de completar esta tarefa o mais rápido possível para conseguir a abertura da carta. Entretanto, Nathan, que o abordou, disse que o mestre está a passar por uma séria transformação, passando para o nível terreno, mas isso não significa que um mestre de nível humano não possa derrotar um mestre de nível terreno quando o poder chega a 100 e 30 estrelas. Então um mestre humano pode derrotar um mestre terrestre com 100 estrelas. Lembrando-se do ataque de flechas que sofreu, Nathan adivinhou que o poder de Mark ainda não tinha atingido 130 estrelas. Mas mesmo assim, a sua força é comparável à de um mestre de nível meio-terra. Decidiu não demorar mais e acabar com o herói com um golpe, colocando nele todas as suas forças. No momento seguinte, o Golem de Fogo voltou a aparecer à frente de Mark. Com um sorriso no rosto, Nathan ordenou-lhe que matasse o herói. Atacou de imediato, atingindo o local onde Mark estava com o punho. O herói conseguiu evitar o golpe, saltou para o lado e gritou 2 vezes que esta técnica não iria resultar com ele. No mesmo instante, a lança de Nathan avançou na sua direção. Foi um ataque muito repentino, e Mark não teve tempo para se esquivar. Quando a lâmina lhe perfurou o estômago, uma dor intensa espalhou-se pelo seu corpo em ondas. Ainda a sorrir, Nathan disse que o Golem não tem de repetir todas as suas ações. Devido ao facto de o Golem não ter cérebro e poder simplesmente abanar os punhos para a esquerda e para a direita, é bastante problemático controlá-lo. Mas, felizmente para ele, após a sua longa convivência, o Golem aprendeu a compreendê-lo, e por vezes pode atacar o inimigo por conta própria. Agarrando a lâmina da lança, Mark pensou que a culpa era do seu descuido e excessiva autoconfiança. Começou a puxar lentamente a lâmina para fora do seu corpo, esperando que a regeneração tivesse tempo de restaurar o seu corpo antes que fosse novamente atacado. Nathan percebeu que Mark não o estava a ouvir, e disse que agora ia começar a ficar zangado, porque estava a contar tudo isto especialmente para ele. No momento seguinte, o Golem voltou a atacar. O chão sob os seus punhos começou a rachar em enormes fendas. Faye saiu a correr, na esperança de ajudar o seu mestre. Quando o Golem levantou os punhos para atacar novamente, Faye estava a suar diretamente para isso. Bateu no queixo do Golem com toda a força, fazendo-o cambalear para trás. Depois disso, Faye começou a circular à sua volta, voltando completamente a sua atenção para si. Ao observar as tentativas estúpidas do Golem para capturar a Fênix, Nathan decidiu intervir. Assumindo o controle do Golem, esperou pelo momento em que Faye passasse a voar pelo Golem. No momento seguinte, agarrou a Fênix, segurando-a na mão. Depois de esperar alguns segundos, abriu a palma da mão e o corpo queimado de Faye caiu dali. Deitado no chão, exausto, Mark tentou forçar-se a levantar-se, pensando que não poderia morrer agora, pois dele dependia a vida de centenas de habitantes da sua aldeia. Tendo lidado com a Fênix, Nathan caminhou lentamente em direção a Mark. O herói conseguiu colocar-se de joelhos e invocar o fogo do inferno. Depois disso, levantou-se lentamente. Parando um pouco mais longe, Nathan ficou surpreendido ao ver que Mark conseguiu levantar-se depois de ter sido gravemente ferido. Respirando pesadamente, o herói conseguiu assumir o controle do seu corpo. Apontando a lâmina da sua lâmina para Nathan, disse que gozar com um animal de estimação mesmo à frente do seu dono era simplesmente o cúmulo da ignorância.
No momento seguinte, atirou a lâmina para o seu adversário, colocando toda a sua força nela. Nathan olhou para a lâmina que vinha na sua direção e nem pensou em desviar-se dela. Quando Mark convocou os seus clones e laços obscuros, o Rei do Fogo riu-se e perguntou se o herói achava mesmo que as mesmas técnicas funcionariam com ele 2 vezes. No entanto, no momento seguinte sentiu a mão de alguém cair-lhe no ombro. Virando-se, olhou com horror para o sósia de Mark que apareceu atrás dele. Mas não foi só. No momento seguinte, as suas pernas foram envolvidas por muitos braços. Por mais que tentasse, eles não permitiriam que se mexesse. Ao mesmo tempo, Mark aproximou-se de Nathan, segurando-o do outro lado. Quando a lâmina da lâmina lhe atravessou a garganta, o Rei do Fogo estendeu a mão para a frente. Agarrou a lâmina e tentou pará-la. Mas Mark não permitiu que isso acontecesse. Agarrando o cabo da sua lâmina, mergulhou mais fundo no corpo do inimigo, perfurando-o. A boca de Nathan abriu-se num grito silencioso, e o seu corpo começou a ficar coberto de fissuras. Um remoinho de fogo engoliu o cadáver de Nathan, e o sistema informou que por matar o Rei do Fogo, Mark recebeu 3.000 pontos de experiência, 9 pontos de reputação e 300 pontos de responsabilidade, bem como o núcleo de fogo do Imperador. Após o que o sistema informou que foram alcançados mais de 100 pontos de reputação e 100 estrelas de poder de combate, portanto o herói recebeu o título de Imperador dos Noviços, e todas as suas características seriam melhoradas em 80 pontos. Mark sorriu satisfeito, limpando o suor do rosto. No entanto, no momento seguinte aconteceu algo que fez os olhos de Faye arregalarem-se de horror. O pé do golem pousou diretamente em Mark. Alguns momentos depois, uma luz azul começou a surgir debaixo do pé. Mark conseguiu escapar perfurando a perna do golem com a sua lâmina. Depois deu um salto, ficando cara a cara com o golem. Balançando a lâmina na sua cabeça, envolveu a lâmina em chamas infernais. No momento seguinte, cortou o corpo do golem com a sua lâmina, cortando-o em pedaços. O golem de fogo não sobreviveu ao golpe e caiu mole no chão, voltando a ser lava. O sistema informou que Mark recebeu 900 pontos de experiência por o ter morto. Faye exclamou alegremente que o seu mestre era simplesmente incrível. Percebendo que Mark estava congelado e sem se mexer, perguntou com entusiasmo o que tinha acontecido. De repente, um raio de luz brilhante incidiu sobre o herói, causando-lhe surpresa. O robô apareceu e disse que Mark tinha agora a habilidade suficiente para passar no teste de artes marciais. O herói lembrou-se que o Rei do Fogo mencionou isso durante a batalha. Olhando para o robô, perguntou como participar neste teste. O robô disse que para isso precisa de ir ao templo de milhares de fenômenos no grande mundo. Durante o teste, o corpo da cobaia será transformado pelo poder do caminho divino e receberá o título de mestre de nível terrestre. O robô disse ainda que durante o teste seria avaliado o sucesso da cobaia. Depois de analisar as palavras do robô, Mark percebeu que precisava de obter a pontuação mais alta neste teste de qualquer forma. Quando Faye voou até ele, usou a cura nele. No momento seguinte, a janela do sistema que apareceu informou que Sam tinha atualizado a sua casa para o 3º nível e recebido a bênção do céu. E o seu poder de combate também aumentou para 30 estrelas, pelo que Mark recebeu mais 10 pontos de estatísticas. O herói virou-se imediatamente para o robô e perguntou surpreendido se, quando os moradores melhorarem o nível das suas casas e se tornarem mais fortes, também receberá uma recompensa. O robô explicou que quando os moradores avançam para um nível específico, no estágio de poder de combate de nível humano, o chefe da aldeia recebe um certo número de pontos. Se o aldeão atingir 30 estrelas, então o chefe da aldeia recebe 10 pontos, se 50, então 20 pontos, e assim sucessivamente. Mark sorriu satisfeito, dizendo que o chefe era bastante rentável. Pensando nisto, pensou alegremente que se a aldeia tiver agora 937 habitantes, quando atingirem 30 estrelas, ele receberá 9.370 pontos. Gostou da perspectiva e achou que seria ótimo se o número de pessoas na sua aldeia aumentasse para várias centenas. Nesse caso, ele poderia tornar-se um deus neste mundo. O robô apressou-se a intervir e a baixar Mark do céu para a terra, informando-o de que não deveria ter esperanças tão inimagináveis. O rosto do herói demonstrava insatisfação com as palavras do robô. Suspirando, Mark disse que de qualquer forma deve contribuir para o desenvolvimento dos seus residentes se quiser obter um retorno o mais rapidamente possível. Anteriormente já tinha doado os 500 vouchers espirituais que aqui recebeu. Doou também uma grande quantidade de pedras de gelo, e agora os moradores podem melhorar as suas casas. Se melhorar a sua casa, também poderá ganhar pontos adicionais e melhorar as suas capacidades mais rapidamente. Mark também notou que depois de receber o núcleo de fogo, foi capaz de melhorar o fogo do inferno para o Rank B. Por fim, expôs todos os recursos que podem ser vendidos na esperança de conseguir algo útil. Deu aquele lótus de fogo ao seu animal de estimação na esperança de que o ajudasse a tornar-se mais forte. Por vezes, pergunta-se se realmente precisava de um animal de estimação. Olhando para ele,
Mark pensou no facto de ter aplicado extração a quase todos os animais das zonas disponíveis para ele, pelo que esta habilidade se torna praticamente inútil, o que o herói não gostou muito, pois este é o seu principal suporte, obrigado pelo qual ele se torna mais forte. Por isso, a qualquer custo, ele precisa de abrir rapidamente o mapa para encontrar novos animais. Entretanto, Turgenev travou uma batalha feroz numa aldeia perdida. O seguidor do demônio era muito forte e atingiu-o repetidamente. O homem caiu no chão, rebolando vários metros. Alguns momentos depois, levantou-se lentamente do chão. Usando a sua habilidade,